la bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. What kind of democracy is that? What kind of freedom is that? Isto é a doutrina liberal. É a doutrina que o mercado e a democracia vão juntos, são inseparáveis. Isto é uma praga. Pues la utopía sirve para eso, para caminar. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Vira Casacas Podcast. O meu nome é Felipe Abal e eu estou aqui com ele, Gabriel Divan. E aí, Divan, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, apesar de que neste e em outros programas, em vários momentos, a gente vai ser escutado reclamando da situação de tá vento, né? Tá frio, a coisa tá feia, né? E, aliás, vem aquele lembrete que durante todos os anos do Vira Casacas, volta e meia a gente faz aqui. Por favor, considere fazer doações aí para campanhas de agasalho, campanhas que visam colocar roupa, cobertor, meia, coisa para a galera que está precisando. E, por favor, lembre de uma coisa muito importante. Doação é para você doar uma coisa para a pessoa utilizar. Então você doa uma coisa boa. Doação não é o lixão, sabe, Felipe? Porque tem uns caras que acham assim, ó, eu tô com um colchão com 15 teias de aranha venenosa, eu tô com uma meia que tá com 800 furos, eu tô com um blusão que tá fedendo a peixe, eu vou doar isso aqui. Cara, você vai doar pra alguém usar, meu. É claro que numa situação do cara não ter nada, o cara quer até a coisa estragada. Agora, dá uma separadinha aí, tem roupa que tá muito bonitinha, muito novinha, mas você nunca usou. Então, olha só, você não vai usar, tá? É o aviso que eu dou. Perfeito, Gabriel Divan, perfeito, né? Sempre o pessoal tem que ter aquele lembrete, né? Não vale doar sal. Porra, meu velho, faz um esforço aí, né, cara? Faz um esforcinho. Gabriel, hoje tá massa o episódio, né? Temos internas da Câmara dos Deputados, gosto muito quando isso acontece. Ela está de volta e a gente vai escutá-la em breve aí, mandou um recado fortíssimo, é coisa de quem conhece, né, meu, porque tem coisa que a galera fala e tem coisa que a galera é metida a falar e não conhece, aí você acaba falando, né, a chamada bravata, tal, né, às vezes quem conhece vai falar uma coisa que você pensava que era uma e era outra. E aí vai fazer beiço? Não, você vai ouvir, você vai pensar, você vai incorporar conhecimento. É para isso que serve o Vira Casacas, entre outras coisas. Mas o episódio já está vindo, tá? Já está vindo. A gente precisa falar algumas coisinhas antes aqui. Em primeiro lugar, lembre-se, ao invés de ficar compartilhando coisa ruim a título de crítica, que na verdade só engaja, só aumenta a algoritmização do negócio, ao invés de ficar espalhando coisa que é um absurdo para poder ter assunto, ao invés de tentar aparecer criando escandalinho, compartilhe coisa boa, curta coisa boa, ensine seus algoritmos e ajude a ensinar as pessoas que estão ao seu lado que é bacana gostar de coisa bacana. Portanto, apoie o Vira Casacas da primeira maneira, que é a mais fácil, a mais simples, a gratuita. Simplesmente compartilhe, curte, espalhe, manda o link para a galera, vai lá nos agregadores, vai lá nos streamings, vai lá onde é que você escuta o Vira Casacas. Estamos em todas as plataformas, YouTube, streamings bons, streamings ruins, enfim. E deixa lá a avaliação, faz um comentário, ajuda mais gente a conhecer e a mais gente a chegar no Vira Casacas. Agora, nós precisamos pagar contas, nós precisamos remunerar os profissionais que trabalham com a gente. O podcast não vive só de luz e amor, né? Em que pese isso é uma grande de uma riqueza que a gente tem aqui. E, portanto, Felipe Abal, como é que a pessoa que quer nos ajudar, ela pode realizar esse objetivo? É muito fácil, Gabriel Divan, é só ir lá em apoia.se/viracasacas, na orelo.cc, procurar o Vira Casacas, pelo Pix corrente, é nosso, é do Brasil, tá facinho ali na sua mão, né? viracasacaspodcast@gmail.com, que é também como você entra em contato com a gente, né? Então é fácil de lembrar, viracasacaspodcast@gmail.com. Você manda 5 pilinhas por mês, não precisa mais, se quiser, né? 7,77, né? Eu quero R$5,52, pode também, né? É agradável quem tem um número da sorte assim também. E nos ajuda demais, né, Gabriel Divan? Assim, ó, é pouquinho, vai somando. Chega aqui, a gente consegue pagar a galera, a gente consegue pagar as coisas, e daí a gente consegue manter o Vira Casacas de pé. Mais do que bom. E se você quiser andar na moda, né?
A diferença entre o charme e o funk é que um anda bonito e o outro elegante, diz, né, as escrituras sagradas. Mas você quer andar charmoso, bonito, elegante, ao mesmo tempo, é simples. Vai lá em umapenca.com/viracasacas e tem as nossas camisetinhas, tem os nossos acessóriozinhos, tem eco bag, tem canequinha, tem coisinha. Então, assim, né? Não reclama depois, né, cara? Porque olha só, como é que é aquele papo assim, ó? Os homens estão com medo de chegar nas mulheres e achar que é assédio. Bom, se você chegar numa pessoa conversando, né? E se você aceitar quando você tomou um não e for embora, isso nunca vai dar assédio. Mas você não precisa trocar uma palavra, né? Apareceu com uma flusinha do Vira-Casacas, né? Tá tomando aquele café na xícara do Vira-Casacas aqui. Cara, isso aí já diz muito, né? Isso aí já é meio caminho andado, né? O resto é com você, a gente não faz milagre. Então, dá uma forcinha lá também, porque é bacana pra gente, é dinheirinho entrando e é você numa estica que, olha, faz sucesso. Muito bom, Gabriel Divan, excelente. Vamos lá pro episódio? Vamos, que ela já tá esperando a nossa convidada ali. Gabriel Divan, como é que você está? Eu estou com frio, diferentemente da nossa convidada. Eu achei rude, inclusive, dizer isso pra gente, né? Estou com calor, digo, tá, eu tô aqui todo... Tô me sentindo mal. É aquela época do ano em que a gente sempre começa o Vira-Casacas falando esse negócio, né? Tá frio, né? Tá frio. Pô, mas tá frio pra caralho, mas tá frio, cara, é um horror, meu. É uma das coisas nas quais o cara é obrigado a pensar. Porque se tu tá inserido num ambiente confortável, assim, tu não pensa nele, tu pensa nos outros problemas da tua vida, mas aí o cara já acorda não querendo sair da cama porque tá frio e tem mais os problemas, porque eles se acumulam, eles não substituem, é uma coisa impressionante. A tua primeira preocupação vira como esquentar meus pés. Essa é a tua primeira preocupação, depois o resto vem. Tá louco. Mas enfim. Deixa pra lá. A nossa convidada disse que eu tenho algo contra ela, porque todas as outras vezes que ela participou eu não estava no Vira-Casacas. Mas eu não estava porque eu não estava com ninguém. Não é por causa dela, não estava. Eu não estava com ninguém. Eu estava trocando figurinhas da Copa. Entenda, amor. Né? Enfim, senhoras e senhores, ela está de volta conosco, com calor de batom. Beatriz Falcão. Olá, Felipe Abal. Olá, Gabriel Divan. Tudo bom? Vocês estão bem? É um prazer estar de volta, muito embora sabendo aí dessa questão pessoal que o Abal tem comigo, né, infelizmente, mas hoje a gente vai... Não tem problema não, hoje a gente faz terapia ao vivo, não tem problema nenhum. É isso, prazerzão estar de volta, gente. Pô, que maravilha, né? A gente tá há tempos ensaiando esse retorno da Bea aqui. O público pediu, né? Teve gente que pediu, né? Esses tempos aí, atenção, né? Que fique registrado isso. E enfim, né? Já que faz um tempinho que tu não aparece por aqui, eventualmente tem alguém desavisado, tem alguém de mau gosto, né? Tem alguém que não conhece o teu trabalho, não conhece a tua caminhada, né? Então, avisa pra gente aí, né? Qual é o recado? De onde é que tu veio, pra onde é que tu vai, quem você é? Pode ser currículo formal ou não. Sabe como é que funciona, né? Não preciso dizer. Sei, não trabalhamos com currículo Lattes nesse perfil. Bom, meu nome é Bia Falcão, não sou a vilã da novela Belíssima, tá? Eu sou a outra Bia Falcão, em que pese eu tenho uma camiseta com a Fernanda Montenegro, com a frase que ela soltou na novela Belíssima. Eu sou cientista política, sou MBA em Relações Governamentais, estou quase virando especialista em Direito Digital, assunto este que eu troco muita ideia com o Gabriel Divan, porque ironicamente, minha matéria preferida até o momento foi Direito Penal Digital, então, terrível, né? O mundo sempre me trazendo aí para conversas aleatórias com o Divan. Enfim, então daqui a alguns meses serei especialista em Direito Digital. Eu sou lobista. Eita, então para os desavisados aí, não chora, não grita, não precisa gritar, eu sou lobista. Não é legal, não é legal, é só você ler a Constituição, artigo 5º, beijo, é isso. Hoje eu trabalho como lobista, né? Eu sou formada nisso, toda a minha formação acadêmica me levou para o lobby, e hoje eu trabalho com isso. Estava falando para o Divan e para o Abal que eu malho pernas para correr atrás de assessores de deputado. E é isso, nada a ver com House of Cards, infelizmente, gostaria que fosse, inclusive, mais glamouroso, adoraria fazer lobby com um salto altíssimo, agulha e tal, acho chique e tudo, né, mas não é, eu faço lobby de tênis mesmo, porque é o que dá para ter. E bom, é isso, né, hoje eu trabalho com a pauta de digital, né, de tecnologia, e eu acompanho aí Brasília tem alguns anos, e acho que inclusive Gabriel Divan estava me botando pra fora do Vira-Casacas, porque todas as vezes que eu participo do Vira-Casacas rola um hatezinho, né, porque eu sou realpolitik na veia,
E aí parece que a galera não é muito fã. Mas é isso, né, queridos? Eu trabalho em Brasília, não tem muito como eu não ser realpolitik na veia. Então, sinto muito aí, quem não gostou, deita na BR, é nóis. Olha, como dizia minha avó Nair, tem mais Deus pra dar do que pra tirar, né? Tem mais gente que gosta da participação do que hatezinho e coisa parecida. Afinal de contas, né, Felipe Abal? O pessoal parece que não gosta muito, algumas pessoas não gostam muito, né, do fato dela trabalhar como lobinha, né? É uma situação complicada das lobinhas, né? Mas, enfim Preconceito, né, contra as lobinhas. Putz, foda. Não, cara, isso aí é o absoluto de menos aqui, porque se a gente vai falar sobre Brasília, se a gente vai falar sobre Congresso, se a gente vai falar sobre a salsicha das leis, se a gente vai falar sobre uma série de coisas aqui, esta é a pessoa certa. Então, chora aí, como é que é? Morde as costas, né? Diz o imperador, né? Habib S. Felipe Abal, sobre o que nós vamos falar mesmo aqui com a nossa convidada? Meu amigo, a gente vai falar sobre Brasília, então, né? Sobre quem bate perna lá em Brasília, sobre como é que andam as coisas lá. Beatriz, vamos partir do início, né? A gente tá vivendo momentos históricos, assim, porque eu tava ontem numa aula, por exemplo, falando a respeito de Gabriel Divan, presta atenção, Montesquieu, em aula, assim. E é claro que daí eu cheguei no momento que eu disse, vejam só aqui, né, é o caso da nomeação de ministros do STF. E, cara, assim, ó, foi aquele momento histórico, né, desde o Floriano Peixoto, que a gente não viu o ministro do STF não ser aprovado no Senado, e é o Centrão botando as manguinhas de fora, Beatriz, é todo o poder da oposição. O que está acontecendo nesse Brasil? Só deixando bem claro, eu acho que pau no cu do Messias, tá? Porque assim, ó, papinho de veja como eu sou contra o aborto, eu sou legal que nem vocês, evangelicão e tal. Pau no seu cu, tá? Mas enfim, é um recadinho, né? Cara, tu falou pau no seu cu que nem Piracanjuba. Piracanjuba. Cara, é isso aí. Não, e eu vou aduzir mais uma coisa aí para nossa convidada já entrar soltando o verbo. Lulão quer empurrar de novo o cara, meu. Aí assim, ó, me desculpe, né, cara, vai dar Neymar, meu, vou torcer contra, hein? Então, né, Brasília, tem um meme que eu gosto muito, que é ali dos primórdios da internet, que é o carro Brasília pegando fogo. E aí a descrição é Brasília is on fire. Eu amo esse meme, ele é maravilhoso. E realmente esse meme é o meme de todo dia de quem vive Brasília, né, de quem vive a política em Brasília, porque realmente é todo dia um incêndio diferente, a pobre da Brasíliazinha já não sabe mais o que faz da vida. Mas sim, de fato, a gente tem algumas questões aí, sabe o Shrek? Acho que é o primeiro Shrek que ele fala que os ogros são como camadas, a política brasileira é tal qual o Shrek, cheio de camadas. E aí, pra gente falar, antes da gente chegar no Messias, ou na indicação do ministro do Supremo, de maneira abstrata, sabe-se lá Deus quem vai ser no final das contas. Mas pra gente chegar aí, a gente precisa dar alguns passinhos para trás e falar do que isso significa ter governabilidade, que bicho é esse, o que come hoje no Globo Repórter, né? Então, primeiro, falando um pouco de governabilidade de maneira muito simplista, em um tweet, governabilidade é a capacidade que um governo tem de colocar suas pautas em jogo e vencer essas pautas. Por que isso, né? Porque quando um governo vai lá, faz uma campanha eleitoral e te promete mundos e fundos, ele precisa ter maneiras de cumprir essas promessas. E aí, por isso que, primeiro adendo importante e primeira frase polêmica do podcast de hoje. Campanha eleitoral é uma peça publicitária. E é isso. E é apenas isso. E o que uma campanha publicitária faz? Ela te promete, ela dá aquela embalada bonita, né? Ela dá aquele ar de, nossa, tudo vai ser muito bom na sua vida se você comprar esse produto, isso aqui vai ser revolucionário para você. E aí, quando você compra o produto, se pá, né? Se pá vai ser bom, se pá vai ser ruim, se pá veio com defeito, se pá você vai ter que devolver, pedir reembolso, vai ser, enfim. Então, a campanha eleitoral é uma peça publicitária, primeira coisa. Então, tudo aquilo que um político te promete durante a campanha eleitoral é uma publicidade de um produto. Ele está te prometendo coisas que ele pode até ter a intenção genuína de fazer, mas na hora de te entregar esse produto, aí são outros 500, e aí sim que a gente vai começar a trabalhar. E aí, bom, para isso, para cumprir essas promessas, a gente precisa ter a famosa, famigerada, o que todo mundo fala, governabilidade, mas que porra é essa, né? Então, pensa assim, o Congresso Nacional, mais especificamente a Câmara dos Deputados, vamos fazer uma conta de padaria, tá?
A Câmara dos Deputados tem 513 deputados. Eu estou desconsiderando aqui totalmente os senadores, vamos fingir que eles não existem só para a gente simplificar a conta. Então, se a gente tem 513 parlamentares dentro só da Câmara dos Deputados, para a gente ter um governo com maioria, uma maioria ok para a gente aprovar projeto, sem precisar negociar com ninguém, sem precisar não sei o quê, a gente teria que ter aí na base de 500 e... Eu tô boa de matemática? 540, mais ou menos? Pouca coisa pra cima, pouca coisa pra baixo? Uma merda 500, assim. 540 era um pouco demais. Não, tô doida, perdão. 256,5. Como a gente não tem ponto 5, não temos ponto 5, a gente vai arredondar para 257 parlamentares. Pra gente ter uma maioria legal. O que seria essa maioria legal? Significa que, bom, o Gabriel Dívand é o novo presidente da República e ele não vai precisar ter muito trabalho no Congresso Nacional para ficar articulando. Por quê? Porque ele já tem base. Ele conseguiu eleger com ele 257, exatamente, parlamentares junto com ele. Então, ele vai botar as coisas em pauta, ele vai liberar projetos de lei para o Congresso Nacional, ele vai liberar medidas provisórias para ser aprovadas e não vai ter problema nenhum. Gabriel Dívand vai aprovar tudo na maciota, vai ser muito tranquilo. Isso no mundo ideal. No mundo real, a gente tem que o PT, que é um partido gigantesco, ou o PL, que também é outro partido gigantesco, conseguem eleger ali na base de 60, 70 parlamentares junto da base deles. É bastante, tá, gente? Não é brincadeira. Você eleger 70 cabeças junto com o presidente da República, ou sem o presidente da República, que seja, é coisa pra cacete. Novamente, conta de padaria, a cientista política de humanas querendo fazer conta, eu acho maravilhoso isso, mas vamos que vamos, quem não arrisca não merece viver o extraordinário, né? Se a gente fizer uma conta de padeiro e a gente tiver 27 parlamentares eleitos junto com o partido, significa que a gente elegeu um parlamentar para representando cada estado brasileiro, certo? Isso já é bastante coisa, isso já é uma coisa significativa, isso já seria bom e legal, mas não é nem próximo de uma maioria. Então, a gente precisa ter maioria para a gente aprovar projetos. Como que a gente forma essa maioria? A gente forma essa maioria articulando ou fazendo o famigerado... Ai, música dramática, por favor, Ingrid, me perdoa, mas é que essa vai ser boa. Lobby. Você precisa fazer lobby. E aí, eu trago péssimas notícias, né, para quem não gosta de lobby, para quem, enfim, acha que lobista é tudo comedor de criancinha e tal. O maior lobista dentro do Congresso Nacional é sempre, necessariamente, o governo federal. Sempre. Porque se o governo federal não tiver lobistas lá, e aí lobistas, gente, pelo amor de Deus, sabe? Eu tô falando de uma pessoa com uma profissão normal, tal qual eu, né, elitista, inclusive, enfim, trabalhando pela aprovação de pautas. E o governo tem os seus, né? Aquilo que a gente chama hoje de articulador político, nada mais é do que um nome bonito para um lobista. O articulador político dentro do governo é a pessoa que fica responsável por fazer esse tipo de negociação. Quais sejam as negociações, e aí é que tá o pulo do gato, e aí é que a gente começa a entrar no problema. Antigamente, em tempos de outrora, inclusive o cientista político Sérgio Abranches falou muito disso no livro dele sobre o presidencialismo de coalizão, você tinha uma articulação governamental muito pautada em cargos, né? Então, assim, eu quero que vocês votem aqui a favor desse meu projeto de lei, o que vocês querem? O Abal quer ser ministro da saúde, o Dívand quer ser ministro da segurança pública. Beleza, eu ofereço esses carguinhos ali, eles voltam junto comigo, ou seja, eles passam a compor a base do governo, porque, né, eu estou oferecendo esses cargos para eles, mas acaba que isso também acaba se estendendo para uma negociação partidária também. E aí você amplia a sua base governista de maneira artificial. E por que artificial? Porque essas pessoas, elas não são do seu partido. Elas não estão fechadas com você. Elas estão ali por uma casualidade. Eventualmente, elas podem pular do barco e sair de ministério, e é isso. Hoje em dia, de uns anos para cá, mais especificamente pós-impeachment de Dilma Rousseff para cá, a gente teve uma inversão de governabilidade muito importante no país, em que não é mais suficiente você simplesmente oferecer cargo para um parlamentar. Isso não tem mais tanto apelo. E por que não tem mais tanto apelo? Porque antes, quem cuidava do orçamento, né, pensa, a pasta da saúde, quem cuidava do orçamento da saúde? O Ministério da Saúde. Então, o Ministério da Saúde tinha muita grana, tinha muito poder de articulação e, portanto, a pasta da saúde era uma pasta muito visada.
Hoje em dia, a gente teve uma alteração dessa lógica por conta de emendas parlamentares que não funcionam mais dessa maneira. A gente tem aí as emendas PIX, a gente tem outras formas aí de você negociar essas emendas. Então, não tem mais tanta vantagem assim o cabra ser ministro da saúde, ser ministro de não sei o quê. Por quê? Porque ele tem acesso a uma emenda de uma maneira muito mais facilitada. Ele não precisa gerir uma pasta, ele não precisa gerir a educação brasileira, a saúde brasileira para ele ter acesso a esse mundo de orçamento. E quando eu falo mundo de orçamento, gente, vocês percebem, eu estou falando de orçamento de saúde, é uma coisa estratosférica, é dinheiro praticamente infinito, é muita, muita, muita grana. Então, hoje em dia, essa lógica, ela está muito invertida, os parlamentares não veem mais tanta vantagem assim em assumir ministérios, por exemplo. Prova disso é que o governo Lula, quando ele entra ali em 2022, início de 2023, ele começa a decidir os ministérios e ele chama várias pessoas que não são de PT, que não são de partidos necessariamente ali afim da pauta petista, para comporem os seus ministérios. Essas pessoas, ainda no primeiro ano de governo, pulam do barco no sentido de que eles não estão votando com o governo nas pautas prioritárias do governo. Então rola ali um quê de traição. E aí Lula, obviamente que está muito acostumado a fazer política desde 1900 e sei lá quando, fica muito irritado, e com certa razão, obviamente, e aí começa a dar cartadas, no sentido de, se você não vai votar comigo, então você tá contra mim, sai do ministério, que eu vou dar esse ministério aí para outra pessoa. Então a gente teve também uma crise ministerial aí atrelada a essa governabilidade. Tudo isso para dizer que, para governar, você precisa fazer tipos de concessões que não necessariamente são bonitas, né? O tal do como se fazem as salsichas. Não é bonito não, gente, não é bonito não. É meio desesperador, desesperançoso pra cacete, dá um pouco de angústia existencial, dá uma vontade de desistir, botar fogo em tudo, certamente, mas é assim que a coisa é feita. Então, todo governo, independente, é esquerda, é direita, é Lula, é Madre Teresa de Calcutá, não importa. Esse governo ele vai precisar, para ter governabilidade, vai precisar fazer concessões com partidos de direita, de extrema-direita, de centro, de centrão, e assim por diante. Então, a Bal citou, por exemplo, o centrão. Por que a gente faz muita articulação com o centrão? Ora, porque eles são um bloco, um megazord de partidos, que tem uma característica bastante fisiológica e que eles vão indo conforme a onda, né? Eles não têm exatamente um princípio ideológico muito claro. Eles vão para lá, vão para cá, sobe, desce, vai para a esquerda, vai para a direita, depende dos ventos. Mas eles são muitos. É um bloco muito grande de parlamentares, então você precisa ter um nível de negociação com esses caras. Novamente, moralmente contestável? Não vou entrar nesse mérito, mas quem quiser aí contestar fica super à vontade. Mas é fato que é assim que funciona. É assim que a vida funciona, novamente, realpolitik na veia. Hoje em dia eu tenho zero inclinações para uma parada mais ideológica, porque eu realmente, a essa altura, já não acredito em mais nada, eu só acredito no que eu vejo, e o que eu vejo não é bonito, mas, via de regra, para começar, é assim que a vida funciona. Só isso, Gabriel Divan, tá bom, né? Só isso, apenas isso, apenas isso. Bom, Bia, o negócio é o seguinte, a gente trocando as ideias aqui para alinhavar, e aliás, eu já falei em off aqui, vou falar de novo, né? É uma das primeiras vezes que o Vira Casacas teve pauta, porque é uma brincadeira interna nossa, inclusive, né? As pessoas dizem assim, ok, me manda a pauta uns dias antes, amigo, não teve, nunca tem, nunca terá, sei lá, enfim. No caso, a exceção que confirma a regra está feita porque Beatriz Falcão mandou um áudio, né, basicamente fazendo todo o podcast em compota, né. Foi isso, o Vira Casacas em compota está naquele áudio e esse áudio também vai ser uma faixa escondida do nosso CDR, que nós vamos lançar com os momentos aqui dos offs das gravações, coisas que não foram pro ar e tudo mais. Aguarde, né, aguarde. Mas enfim, uma das coisas lá do nosso áudio era o seguinte, era um termo que já entrou em moda, já entrou em descrédito, já foi falado por muita gente que queria fingir que estava entendendo da conjuntura, já foi alertado, inclusive pelo inventor da coisa, que não cabe mais, sabe? Às vezes os caras que inventam esses diabos aí, esses monstros, eles têm que aparecer para dizer assim, galera, não, tá? O nome do bicho, Beatriz Falcão, é presidencialismo de coalizão, tá? Por quê? Porque eu vou me pautar aqui num trabalho, numa dissertação de mestrado muito bacana, que eu tive a sorte, né, e o meu querido amigo Luiz Felipe Visotto, ele teve, talvez, né, o infortúnio de me ter como orientador, né, eu tive a sorte de orientar, de estar na barca, no caso, e a tese
por trás, né, do trabalho do Visoto, a ideia era, nós temos que ter eventualmente um nome para essa coisa que está aí hoje, porque o que era presidencialismo de coalizão não só faleceu, como ele não foi gradualmente sendo adaptado. O que a gente tem agora é uma outra história. E esse presidencialismo de coalizão, né, desde Sérgio Abranches e entre outros, e aí eu quero perguntar também para a Beatriz se, por acaso, né, isso aí tem saída, esse produto vende aí, né, quando se estuda ciência política hoje em dia. Esse presidencialismo de coalizão, ele era uma coisa que não era para existir, Felipe Abal, mas ele existia e aparentemente incomodava pouco, né? Então as coisas andavam para frente. O que está pintando agora com essas coisas que a Bia falou aí, principalmente a questão da voracidade, né, para devorar emendas, a voracidade para submeter qualquer pauta, né, aquela ânsia de você simplesmente querer beneficiar sua própria situação enquanto função orgânica para você estar no parlamento, isso aí está num nível mais elevado e mais pudorado de todos os tempos. Então a gente não tem mais presidencialismo de coalizão, a gente tem alguma outra coisa ainda sem nome, estamos aceitando possíveis apelidos, dona Beatriz. Pois é, essa é uma discussão na ciência política que ela vem se arrastando nos últimos anos, né, sobre, vamos começar pelo começo, né, o presidencialismo de coalizão, termo cunhado pelo cientista político brasileiro, inclusive brilhante cientista político brasileiro Sérgio, ele trata exatamente disso que eu falei. Em ordem de você ter uma governabilidade, você precisa fazer articulações, você precisa fazer concessões, você precisa ter maneiras de você aprovar projetos do próprio governo e formular maioria dentro de Congresso e tudo mais. O que se tem hoje, eu não sei se eu iria tão longe assim dizer que o presidencialismo de coalizão morreu, mas ele certamente está mutando, ele certamente está virando alguma outra coisa, sabe Pokémon, assim? Não deixou de ser Pokémon, mas tá virando um bicho diferente, sabe assim? Eu acho que ele tá mutando, e isso, de novo, né, é realpolitik batendo sempre na cabeça. Tudo que a gente tem em termos de ciência política foi feito para ruir, tudo. A própria democracia, eita, segunda aspas, extremamente polêmica do dia, a própria democracia, ela vai ruir. O próprio capitalismo vai ruir, as monarquias ruíram, as autocracias ruíram, tudo vai ruir. Tudo que a gente estuda em termos de ciência política vai ruir. A única coisa que não vai ruir é a política em si, porque nós, como diria Aristóteles, somos animais políticos, então a gente nunca vai deixar de fazer política. A questão é como a gente faz essa política e o tempo enfim, o arcabouço histórico por trás disso, mas a política em si nunca vai acabar. Então, o que a gente chamou de presidencialismo de coalizão, ele está realmente mutando. Qual que é o nome para isso? Eu não me atreveria a dizer. Com certeza, se o Sérgio quiser escrever outro livro para isso, eu tô pronta para ler, inclusive. Mas é fato que a gente tem uma dinâmica de poder que foi alterada. Isso significa que, bom, Brasil, vocês sabem, acho que o ouvinte do Vira Casacas não vai ter nenhuma surpresa ao ouvir isso, o Brasil é um país que é governado por um presidente da República, tem seus estados, e seus estados têm governadores, e tem seus municípios, e seus municípios têm seus prefeitos, e assim por diante. Isso se tratando de poder executivo. Para o poder executivo executar, ele precisa do poder legislativo, e a gente tem federal, municipal, estadual, beleza. Até aí, tudo bem. A questão é que a gente, especialmente na esfera federal, a gente criou uma maçaroca conceitual e nem sei dar um nome para isso, mas enfim, é uma maçaroca em que a gente tem hoje um presidente que ele tá mais para um chefe de Estado do que um chefe de governo, e o Congresso brasileiro virou uma espécie de parlamento. Desnecessário dizer que nós não somos parlamentaristas, né? Aqui no Brasil nós não brincamos de parlamentarismo, nós brincamos mesmo desse negócio de ter presidente, Congresso Nacional e tudo. Ah, mas será que não seria melhor o parlamentarismo? Olha, eu tenho dúvidas. Eu, particularmente, eu já pensei sobre isso e todas as vezes que eu penso eu mudo de ideia. Ora, eu acho que sim, seria melhor, ora que eu acho que não, que seria uma puta bosta, ora eu acho que nada a ver, melhor botar fogo logo nisso e sair correndo, enfim. Então, eu, pessoalmente, não tenho opinião formada, mas é fato que a gente está caminhando para uma espécie de parlamentarismo forçado, em que o Congresso Nacional tem um poder absurdo, tem um poder de decisão muito maior do que o presidente da República. Gente, pelo amor de Deus, pensar, sei lá, 20 anos atrás, o presidente da República era o fucking presidente da República. Ele falava e a água parava. Agora, o presidente da República é meio... né, vamos ver, né, tem que estar vendo aí, se a gente quer também, não sei, vamos ver e tal. Então, o Congresso Nacional ganhou um poder absurdo nesses últimos anos, muito, obviamente, inclinado
por emendas, né, por esse poder de orçamento, e o Poder Executivo está ficando com a sua atribuição um tanto quanto esvaziada. E aí a gente começa a observar alguns movimentos que são movimentos muito característicos de situação de desespero mesmo, quando a gente percebe que há uma mudança muito grande acontecendo, vai todo mundo querendo correr, todo mundo para um lado e ninguém sabe mais o que está acontecendo, aquela loucura. Situação de barata depois do Baigon. A política brasileira hoje está em barata depois do banho de Baigon. É isso que está acontecendo em Brasília. Por quê? Porque aí o governo começa a olhar para si e fala, bicho, eu não consigo aprovar um projeto. Eu não consigo aprovar o nome do cara que vai para o Supremo, eu não consigo aprovar a escala 6x1, eu não consigo aprovar uma medida provisória. E esse é um ponto importante, medida provisória. Medida provisória, só explicação rápida, em um tweet, é um texto que o Executivo submete para o Poder Legislativo. Esse texto tem força imediata de lei, mas ele precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional em até 120 dias. Quando a gente está pensando em governabilidade, um dos indicativos que a gente tem, são vários, tá? Mas um dos indicativos de governabilidade que a gente tem para estudar o nível de governabilidade de um presidente da República são quantas medidas provisórias ele envia para o Congresso Nacional versus quantas medidas provisórias são efetivamente aprovadas pelo Congresso Nacional. Por quê? De novo, medida provisória não é simples, ela precisa ali de uma aprovação de 2 casas, ela precisa de uma comissão especial, ela precisa passar em plenário, enfim, é uma tramitação meio rápida e ao mesmo tempo meio longa porque ela é complexa. Então, quando a gente tem um governo como este, por exemplo, que aprovou uma quantidade muito pequena de medidas provisórias, a gente já tem um indicativo muito ruim de governabilidade. E aí, outras coisas que vocês muito bem citaram no início do programa é indicação do nome para o próximo ministro do Supremo Tribunal Federal. Fazia 132 anos que a gente não via um nome rejeitado pelo Congresso Nacional. E por que isso, né? Acho que é importante dar esse background. Mesmo quando a gente tinha ali parlamentares que, enfim, eram contra o governo, não gostavam do nome, tinha questões ali contra e tudo mais, mesmo essa galera falando mal do Cabra, fritando o cara em rede nacional e dando entrevistas, falando, fulano é horrível, não vamos votar em fulano, ia lá e pau, votava a favor do cidadão. Então, por que isso acontecia? Porque no frigir dos ovos a gente tinha também uma dinâmica de poder entre o próprio Supremo e o Legislativo, em que havia um certo equilíbrio de que os parlamentares sabiam que se a qualquer momento um processinho deles caísse na mão do Supremo, que, convenhamos, não é coisa rara de acontecer, se eles tivessem votado contra aquele ministro, eles teriam um voto a menos ali a favor deles. Então, havia uma espécie de controle, né, entre as situações do tipo assim, putz, eu não gosto de você, mas eu vou votar a favor porque lá na frente, se der algum problema, eu não vou ter tanto problema assim com você, e talvez eu possa até usar isso como barganha, do tipo, fulaninho, votei em você, votei a seu favor lá atrás no Senado e tudo mais. Então, não raro isso acontecia. O Messias foi rejeitado, ponto. O que aconteceu? Aconteceu que o Congresso Nacional se sentiu suficientemente confortável para saber que tinha quantidade de votos o suficiente para rejeitar esse nome, e levando em consideração de que o voto, ele é secreto, houve articulação, necessariamente, tá, gente? Eu não tô adivinhando isso na minha cabeça, é porque é uma coisa necessária, é uma questão lógica. Para esse pessoal saber que esse nome teria capacidade de ser rejeitado, tem que ter havido a priori uma articulação de alguém lá de dentro, e aqui o meu jurídico está presente, então não vou falar nomes na frente de ninguém, porque, né, senão vai pro pai, eu e o Gabriel Divan, não dá, o Gabriel Divan precisa me defender, então não vou citar nomes mais. É fato de que alguém fez a articulação lá dentro para que esse nome fosse rejeitado. Não teria outra possibilidade, assim como o governo, novamente, fez a articulação para que o nome fosse aprovado, errou, fez articulação de menos, quando poderia ter feito mais, prometeu coisa de menos, eu não sei, eu sinceramente não sei, mas fato é que não deu certo essa articulação para a aprovação do nome de Messias. Então, a gente viu essa articulação, eles se sentiram suficientemente confortáveis em rejeitar esse nome, primeiro ponto. O segundo ponto é que, para eles terem se sentido também razoavelmente confortáveis para isso, é que eles têm alguma segurança de que se tudo der errado, eles vão ter maioria para empichar ministro do Supremo no futuro. Então, a gente tá numa maçaroca
como eu disse, não tem muito nome para dar para isso, mas a gente está numa maçaroca em que aquela coisa constitucional bonita, né, que a gente aprende no direito, porque os poderes são harmônicos entre eles. Esse negócio aí, gente, não tem muita harmonia mais rolando, não. A gente tem um deslocamento de forças muito grande, cada um para um lado, em que, nesse aspecto, o poder executivo está com muito menos força do que o poder legislativo e muito menos força do que o poder judiciário. Então, essa questão de harmonia de forças isso daí já foi também pro caralho. Que bom, né? Isso dizem os otimistas, é claro, né? E ainda teve um negócio que passou ao mesmo tempo a derrubada do veto na questão da redução das penas dos envolvidos na tentativa de golpe, né? Ainda foi mais uma demonstração de força do legislativo perante o executivo. Mas tu vai dar uma comentada a respeito disso, Beatriz? Eu queria saber de ti também uma coisa que tu falou rapidinho antes, né? Que é essa questão das emendas PIX. Porque assim, nesse rolo todo de judiciário, legislativo e executivo, ainda é evidente, né, que está no centro coisa de grana. Porque em relação ao judiciário, claro que não o STF propriamente dito, mas já está tendo movimentação para voltar aos penduricalhos, né? Afinal de contas, né, eu estou muito tocado com desembargadores não podendo pagar o próprio café, né, com apenas, 40 mil reais por mês. É complicado, gente. Vocês não sabem o que é viver com esse dinheiro. Vocês realmente não sabem, né? De outro lado, tem todo esse lance de emenda PIX, de dinheiro vindo pra cá, pra lá. Talvez até tenha ido pra financiar filme. Ora, né? Talvez, não sei, vamos ver, porque a cada dia aparecem coisas novas. Então, é grana que tá faltando, talvez, Beatriz? É o faz-me rir que tem que chegar para esse pessoal aí? Ou já foi aberta tanta porteira que talvez isso seja até o contraponto a isso que tu tá falando, né? Cargo já não importa tão mais, ou já não tem mais tanto poder de barganha, porque esses caras já estão ganhando absolutamente tudo sem ter que negociar. Então, eu acho que esse é o paradoxo que a gente vive hoje, né? Que, assim, eu acho que, assim, pensando nisso que você tá falando, eu acho que seria a segunda opção. A porteira tá aberta, e aí como é que você faz agora pra juntar todo mundo e falar, não, galera, foi mal, tava doidão, não vai ter mais emenda PIX, não, vamos voltar pro jeito que era antes, os ministérios vão liberar emendas pros parlamentares, e a gente vai fazer isso agora com transparência, com auditoria e tudo mais. Acho que esse barco zarpou. E sem querer ser demasiadamente pessimista aqui, tá, gente? Porque apesar de tudo, eu ainda acredito. Hashtag eu acredito. Mas assim, é fato que a gente perdeu o controle. A gente perdeu totalmente o controle. Porque quando a gente tem, por exemplo, é aquilo que eu falei ali no início, quando a gente tem o orçamento centralizado no Poder Executivo, e o Executivo libera esse orçamento para pastas específicas, então tanto por cento do orçamento vai para a saúde, tanto vai para a educação, tanto vai para a defesa, tanto vai para não sei o quê, a gente tem ali um controle do Poder Executivo de que você tinha, por exemplo, filas mesmo, tá, gente? Fila de ser humano um atrás do outro, filinhas de parlamentares em ministério. O que eles estavam esperando? Eles estavam esperando para conversar com o ministro para defender as emendas, a liberação de emendas para os seus estados, né? Porque, e assim, deixa eu só explicar também para não parecer que tudo é uma grande falcatrua, tá? Qual que é o sentido da emenda parlamentar? Só para não ficar parecendo que, os caras querem emenda porque quer ficar rico, não sei o quê, vamos com calma. Isso tem sentido de existir, e o sentido de existir é o seguinte: quando a gente está aqui em Brasília, e eu digo a gente me incluindo nisso, a gente perde um pouco essa noção de Brasil. Do que é Brasil? Brasília é realmente um mundo à parte, é realmente uma bolha. Quando você vive, então, esse ambiente político em que tá todo mundo engravatado e bebendo bebida cara e andando de iate, não sei o que, você perde a noção de... até parece que eu ando de iate, tá, gente? Mas eu quero só ilustrar aqui, sendo hiperbólica, para que vocês, enfim, para que vocês entendam como é que funciona a vida de quem tem muito dinheiro. Mas a questão é que você perde um pouco essa noção de como que funciona Brasil. E quando eu digo Brasil, é assim, gente, é cidade pequena. É uma cidade que não tem hospital, tem male-male uma UPA. É cidade que não tem creche, é cidade que tem 3 professores, sabe? Brasil profundo mesmo, Brasil real. Então a gente perde um pouco dessa noção.
quando a gente tá aqui em Brasília. É muito fácil de você perder essa noção, tá? Você não precisa ficar mais que, sei lá, 6 meses em Brasília, você perde facilmente o seu ponto de realidade, do que é mundo fora de Brasília, é realmente muito fácil. Então, qual que é a lógica da emenda parlamentar? A lógica é que eu que estou aqui enfurnado em Brasília, eu não tenho noção do que acontece lá em Varginha. Mas o cara que nasceu em Varginha, que morou em Varginha, que de repente foi até prefeito, vereador, sei lá o que, em Varginha, ele tem noção de quais são os problemas, quais que são os gargalos. Ah, tem uma ponte lá que toda hora tá interditada porque tá pra cair. Ah, o hospital, toda hora a gente tem que fechar o hospital porque tá com, sei lá, uma infiltração, tem 60 anos, não tem escola, os alunos têm que sair da 4ª série e ir pra outra cidade para estudar, as mães não têm onde botar filho na creche e tudo mais. Então, essa noção de quais são os problemas, quais que são seus gargalos regionais, só vai ter, obviamente, evidentemente, quem está na região. Então, por isso mesmo, aqui em Brasília a gente tem, inclusive, marcha dos prefeitos. Para quê? Para que os prefeitos tragam as suas dores das suas cidades para dentro de Brasília, falem sobre o que está acontececendo e tentem resolver isso junto ao governo federal, seja problema de educação, seja problema de segurança pública, enfim. Então, a emenda parlamentar, ela tem esse sentido, do tipo assim, ó, eu não sei o que está acontecendo na sua cidade, no seu município, eu preciso que você me apresente qual que é esse problema, e aí, uma vez que você me demonstre esse problema, eu vou te liberar essa grana para que você faça a correção desse problema. E quando eu digo problema, gente, eu tô falando de problema social, tá? Vamos ser claro aqui. Eu não tô falando de construir viaduto. Às vezes, construir um viaduto é essencial, é fundamental, sim, mas a gente está falando aqui de problema social grave, de lugares em que o Estado, por exemplo, não entra, de cidades, por exemplo, no interior do Brasil, em que não tem Estado, não tem polícia, não tem poder de Estado. O Estado é quem tem arma na mão. Então, é disso que a gente está falando. O Brasil é um país muito grande para ser gerido por uma pessoa ou meia dúzia de gente. Então, realmente, a gente precisa das emendas parlamentares para a gente fazer essa correção de problemas sociais, para que a gente consiga executar políticas públicas. E essa palavra é muito importante. A gente precisa sempre lembrar disso. A gente está falando aqui de políticas públicas. E quem se beneficia ou quem não se beneficia de política pública é o cidadão na ponta. Então, se você deixou de ter um hospital, deixou de ter uma escola, deixou de ter uma creche, quem vai sentir isso não é o cabra que está aqui em Brasília sentado numa cadeira de couro. É realmente o cidadão que está lá na ponta. Então, dito isso, essas emendas parlamentares, elas têm esse sentido. O sentido de colocar grana para executar política pública que tenha sentido para o cidadão na ponta. Esse é o sentido da emenda parlamentar. Dito isso, virou várzea? Virou várzea. A gente tem hoje aquilo que a gente chama de emenda PIX. O que seria essa emenda PIX? É uma espécie de liberação facilitada desse dinheiro, de modo que a gente não precisa ter tanta burocracia assim, não precisa passar por ministério, a gente vai, o governo libera ali o orçamento e ali cada um faz a sua distribuição e tudo mais, e aí, bom, isso é pouco rastreável, isso é pouco transparente, a gente não tem muita noção do que está sendo usado esse dinheiro e tal, e aí, só fazendo um comentário rápido, porque isso é importante, como que faz corrupção, né, pelo menos até antes um pouquinho, como que se fazia corrupção? Corrupção one-on-one. Você pegava uma emenda parlamentar dessas, por exemplo, um dinheiro liberado pelo Estado, e aí você falava, eu vou colocar esse dinheiro aqui para construir uma escola, vamos supor. E aí você construía uma escola com 50% dessa grana, e os outros 50% você embolsava. Aí você, obviamente, seus parceiros, as pessoas que facilitaram ali, tinha fraude em contratos, tinha fraude de licitação, era um esquemão mesmo, era um esquema grande. Via de regra, é assim que faz corrupção. Tá, então quando a gente fala, por exemplo, nossa, fizeram uma ponte aqui, 2 meses depois a ponte caiu, aí quando vai ver, o engenheiro assinou um negócio que não era para ter assinado, sei lá, usaram um concreto feito de capim, sei lá que porra, e aí realmente a ponte caiu. Isso não é incomum, todo mundo aqui já deve ter visto isso nas suas cidades, eu já vi isso inclusive aqui em Brasília algumas vezes, tudo bom, capital da república e tal. Então, esse é o jeito fácil, entre muitas aspas, de fazer corrupção. Esse era o jeito tradicional de fazer corrupção. Quando você tem uma emenda PIX, que ela não precisa passar necessariamente por esse rastro, você tem uma certa facilidade de passar esse dinheiro por sei lá quais caminhos, e você não tem como fazer o trace back disso. Você não tem como visualizar para onde que isso foi, por que que isso foi, sabe? É difícil demais você ter um nível de transparência disso. É muito difícil. Mas é aquela coisa, isso acabou com uma governabilidade que tinha baseada no presidencialismo de coalizão. Agora, o legislativo não precisa
tanto do Poder Executivo para essa liberação de emendas, para ter acesso a essas emendas. O que há hoje é uma espécie de negociação também, e aí sendo justa, né, não quero colocar o Poder Executivo de coitadinho, porque de coitadinho não tem nada, mas o que há hoje realmente também é uma negociação, inclusive, de pautas com a liberação de emendas. Então você negocia pautas que você precisa aprovar, o que você quer aprovar por qualquer motivo que seja, com liberação de emendas, para mais liberação de emendas para parlamentares. Então, só para trazer um dado aqui para vocês, que eu acho interessante, em 2014, a gente teve 6,1 bilhões de emendas parlamentares aprovadas no orçamento federal, né? Em 2024, esse valor pulou de 6,1 bilhões com B de bananada para 49,2 bilhões com B de bananada. É dinheiro. É dinheiro. E aí tem a questão de, assim, tá bom, que legal. Aumentamos o dinheiro de emenda parlamentar. Isso está se traduzindo em melhorias para a população? Porque eu acho que todo mundo acha concordar comigo que, bicho, eu tô cagando quanto que o governo tá gastando, desde que realmente a minha cidade tenha uma infraestrutura melhor, a minha cidade tenha um transporte público de qualidade, a minha cidade tenha um nível de segurança pública adequado, que eu não preciso me preocupar se eu tô mexendo no celular ou não na rua para ver o endereço e alguém vai passar correndo e vai pegar meu celular. Ou que, pior, né, a gente vai ter uma operação policial e a operação policial vai matar mais gente do que prender gente e assim por diante. Então, eu, falando como cidadã, eu não me importo quantos % do orçamento está sendo destinado à emenda parlamentar, desde que isso se traduza em melhorias públicas, em políticas públicas de qualidade. Foi isso que a gente viu de 2014 para 2024? Eu, pessoalmente, entendo que não. Não sei se alguém tem uma opinião diferente, mas não é isso que a gente observa. Então, se esse dinheiro não está se refletindo em melhorias de políticas públicas, ele não está sendo transformado em política pública, ele está sendo transformado em quê? É uma belíssima pergunta, né? Belíssima pergunta. Eu gostei de tu ter falado sobre a questão das emendas, porque essa é uma coisa que às vezes é meio difícil de explicar, dado que para as pessoas é óbvio que vai bater o seguinte: olha, tem dinheiro que vai a pedido de, né, para algum lugar que inclusive eles brigam para não dizer qual é, né? E é óbvio, isso daí parece, né, à primeira vista, a coisa mais errada, a coisa mais bizarra do mundo. Não deixa de ser questionável em alguns aspectos, não deixa de ser necessário em outros, mas enfim, né? Eu queria te perguntar uma coisa, Beatriz, a questão de como é que fica o lastro das chamadas relações governamentais quando, né, eu não estou querendo ser ingênuo a ponto de dizer que começou agora, ou que nunca aconteceu nada parecido, mas eu acho que a gente pode se reunir aqui para assinar embaixo de que a coisa está num nível, né, ela escalonou, ela aqueceu num nível bastante problemático, para não dizer talvez inédito. Então, repito, não estou dizendo que tudo isso que nós estamos falando aqui começou ontem, começou agora, bem pelo contrário. Até porque o arranjo centrônico, né, do nosso parlamento, ele vem da raiz, vem da origem, né, e a gente poderia até discutir mais isso em outro momento. Mas a questão é, agora parece que a gente não tem mais qualquer tipo de filtro. Então, vamos de novo, né? Depois de 130 anos, rejeitaram um nome para o Supremo. Eu concordo com o Lula e concordo com o próprio Jorge Messias de que questão técnica não foi importante aqui. Não foi por isso, né, que eventualmente houve uma rejeição. Por outro lado, né, eu até cheguei a gravar uma parte sobre isso, né? Tem gente que saiu correndo dizendo assim, ó, como é que a gente vai fazer para reverter isso daí? Isso aqui. Amigo, isso é uma atribuição do Senado. Se o Senado votar que não quer aquele nome, né, a menos que tenha uma fraude no procedimento, não tem o que fazer. Então, assim, as pessoas elas estão muito tensas e estão mal acostumadas, porque a gente viu um STF bastante ativo nos últimos tempos. Em alguns momentos eu posso muito bem dizer que houve o famigerado ativismo judicial. Em outros, a gente viu o STF dando decisões, né, provocadas por requerimentos de órgãos como, por exemplo, Polícia Federal. Ah, mas são decisões enviesadas. Não, tudo bem, mas são decisões, né? É um relator, é um colegiado em turma, é um colegiado em plenário que está votando, então a gente às vezes está reclamando de algumas coisas sem necessariamente ter guarida para isso. Então vamos ver de novo, né? A gente teve aqui um Senado que rejeitou um nome, a gente tem muitas vezes um STF que cumpre seu papel,
ainda que por outras, né, já se tenha uma espécie de protagonismo quase que atávico, né? Todo dia, assim, Dino manda investigar. Né? Antigamente a gente tinha que esclarecer, assim, não, olha só, né, pediram para Alexandre a prisão domiciliar do fulano, ele tem que decidir. Agora, muitas vezes é assim, ó, Dino resolve, fulano mandou, fulano não sei o quê. Toffoli, há pouco tempo atrás, estava determinando quais seriam os procedimentos que a Polícia Federal tinha que tomar no inquérito do incipiente, então, Banco Master. Então a gente está com poderes se assanhando, e eu gosto quando tu fala que judiciário está com força, legislativo está com força e executivo parece que está para trás, parece que ele caiu de posição nessa tabela aí. Quando a gente fala de relações governamentais, quando a gente fala desse tipo de coisa, a gente tem que falar de jogar, inclusive com essa colinha invisível, com essa rede de sustentação invisível que a gente tem que acreditar que está lá. É parte do que a gente está falando aqui no que diz respeito ao chamado presidencialismo de coalizão. Né? Você acredita que certas estruturas estão lá, você acredita que certos limites vão ser respeitados por todos e você vai tocando o barco dessa maneira. Agora, a gente talvez não possa mais contar com nenhum tipo de estar lá. E a gente está vendo uma tensão muito grande e virou moda, inclusive, o Legislativo aprovar pautas, aprovar medidas, aprovar projetos de lei completamente inconstitucionais, só para o Supremo rejeitar, só para haver uma tensão, só para alguém pegar algum corno daqueles lá de chapéu de boiadeiro, sei lá, pegar um celular e fazer uma live na hora da votação para dizer que é um absurdo e tudo mais. E a gente vai escalonando nisso. E uma coisa que há muito tempo eu tenho dito é, né, a moda, olha, eu já achava que ia estar em 2026, mas a gente está com muito problema em 2026. Além de eleição, tem Copa, né? Mas talvez para 2027 a moda seja, e principalmente dependendo do resultado da eleição, ela vai ser, pode apostar na sua bet preferida aí, né? A questão de impeachment de ministro. Então, esse desgaste muito grande entre duas casas, né, e uma, né, ficando meio olhando para as outras, faz a gente talvez pensar naquela questão assim, tudo bem, nós já não temos um presidencialismo puro como deveria ser. Nós temos um arremedo onde não é nem parlamentarismo com regras e nem sei lá o que, né? Pelo contrário, é um parlamentarismo freestyle, né? A wild parlamentarismo appears. E aí? A questão justamente é essa, né? Quem vai trabalhar com isso, quem vai trabalhar no meio desse tiroteio aí, conta com o quê, eventualmente? Cara, assim, tenha em mente que eu faço isso há pouco mais de 13 anos, quase 14 anos. Então eu sou relativamente jovem, tanto como ser humano, quanto como lobista. Tem gente muito mais velha que faz isso há muito mais tempo que eu. Mas é fato que quando eu comecei, lá em tempos de outrora, eu comecei a fazer lobby ali, pré-impeachment de Dilma, bem no meio da Lava Jato. Terrível, nossa senhora, aquilo dali foi terrível. Mas enfim, quando eu comecei, existia algum nível de segurança que a gente tinha. E aí, gente, eu falo, só para explicar aqui para alguns é verdade, quando o Divan fala de maneira muito educada relações governamentais, ele tá falando de lobby, tá? Relações governamentais é o nome bonito que a gente dá para nossa atividade. A atividade é relações governamentais, aquilo que a gente exerce na prática é o lobby. Então, quando a gente está falando ali de relações governamentais, o que a gente tinha, pelo menos na época que eu comecei, né? A gente tinha, olha, você ia conversar com o parlamentar, você explicava a sua pauta, você trazia, levava dados para ele, levava argumentos para ele, falava que aquilo dele ia eventualmente prejudicar uma eleição dele, ou uma reeleição dele, ele se convencia ou não, né? Isso aí ficava a critério, ele se convencia ou não, e ele comprava essa pauta junto com você ou não. Maioria das vezes é não, tá? E, inclusive, gosto sempre de dizer isso. A galera fica, porque os lobistas convencem. Por favor, me apresente esses lobistas que têm esse poder de convencimento, gente. Pelo amor de Deus, eu quero fazer aula com eles. Porque na grande maioria das vezes, a gente, lobista é corno, gente. Lobista é o maior corno que existe na República. Porque a gente vai lá, tenta convencer o cara de maneira republicana, tenta levar argumento pra ele, tenta levar dado, tenta dizer pra ele de maneira muito educada, tudo bom, parlamentar, essa sua lei aqui, seu projeto de lei é uma puta bosta, vamos arrumar isso daqui, é claro que de maneira mais educada que isso, evidentemente, mas na maioria das vezes o que a gente recebe é não, maioria esmagadora, eu diria, tipo assim, 90% das vezes o que a gente recebe é não, do tipo assim, não concordo, não vou comprar com você isso aqui vai ser impopular pra mim, meu eleitorado não vai gostar, isso aqui vai dar merda na mídia, e assim por diante, maioria esmagadora das vezes é não. Mas a gente tinha pelo menos uma resposta.
a gente tinha esse nível um pouco sei lá, acho que de transparência do parlamentar, de que, tipo assim, olha, não posso comprar essa pauta, não posso concordar com você, pois, 3 pontinhos. E aí ele dava a justificativa dele. E lembrando, novamente, isso faz parte do jogo. O deputado, ele não é obrigado a concordar com lobista nenhum. Ele não é obrigado, porque o lobista foi lá falar com... Que bom que você... Se você sabe que um lobista foi falar com o parlamentar, significa que houve transparência o suficiente para você saber que aquele lobista foi falar com o parlamentar. Que bom que você sabe. Mas ele não é obrigado, só porque o lobista foi lá e bateu no gabinete dele, a concordar com absolutamente nada. Ele pode ficar lá 2 horas me ouvindo, eu falando que nem uma filha da puta, ele olhar pra minha cara e falar, show de bola, meus parabéns aí pela sua paciência de vir aqui me explicar isso, mas não. E foda-se, tá tudo bem, né? Faz parte do trabalho republicano isso aí não tem problema nenhum. No entanto, hoje, e aqui, novamente, eu estou falando de lobby como defesa de causas, como defesa de interesses, coisa que todo mundo faz, inclusive o governo, inclusive ONGs, inclusive associações que representam servidores públicos, lobby no sentido republicano da coisa. Ai, mas e se tiver mala de dinheiro? Aí é no departamento do divã. Aí é no departamento de códigozinho penal mesmo, papo de cadeia, papo de pé finha batendo na porta às 6 horas da manhã. Aí já não é comigo, tá? Papo de levar dinheiro pros outros realmente não é comigo. Então, o que acontece? Quando a gente tinha essa maneira de você ter essa possibilidade de articulação mesmo, de ter um corpo a corpo decente com o parlamentar, lá ela, né, um corpo a corpo decente, tudo bom? Perdão, gente, a 5ª série é terrível, a cabeça é horrível. Quando a gente tinha um poder de articulação ali decente com o parlamentar, a gente conseguia negociar, a gente conseguia convencer o parlamentar. Hoje, o que está acontecendo? É assim, os parlamentares, via de regra, eles não atendem mais a nenhum tipo de solicitação, a não ser que o líder partidário decida que ele vai fazer. O que isso significa? Deputado, temos um projeto de lei aqui, esse projeto de lei é uma bosta, gostaríamos de pedir para o senhor votar contra por motivo XPTO. O que ele fala pra gente? Tem que ver com o líder. Quem que é o líder? O líder do partido, né? O líder daquele grupo de parlamentares ali. Tem que ver com o líder. Se o líder disser que a gente vai votar contra, a gente vota contra. Se o líder disser que a gente vai votar a favor, a gente vota a favor. Mesmo sendo pautas flagrantemente contrárias do ponto de vista ideológico ao posicionamento daquele parlamentar. E por que isso? Porque aquele líder está fazendo uma negociação ao qual a gente não tem acesso, a gente lobista, a gente não tem acesso a essa negociação, que envolve, sabe-se lá Deus o quê, e aí a gente não tem poder de influência nenhum quando há esse tipo de negociação mais. Porque antes a gente tinha pelo menos a possibilidade, eu não estou dizendo isso de maneira banal, como se fosse fácil, como se fosse um passeio no parque, tá, gente? Isso era difícil pra caralho, era muito sapato moído no chão do Congresso Nacional pra fazer isso. Mas a gente tinha a chance de, um por um, convencer parlamentar por parlamentar. Se a gente tivesse um projeto na CCJ, por exemplo, a Comissão de Constituição e Justiça, a gente ia em literalmente todos os parlamentares membros da CCJ, incluindo os titulares e os suplentes, a gente ia de um em um tentar convencer o cabra, e eventualmente a gente até conseguia, a gente mudava o resultado de votação. Agora, a gente tem um nível de fechamento de posicionamento que está centralizado no líder. Se o líder negociou para votar contra ou a favor, isso já está negociado, não tem chance nenhuma de abertura. Então, respondendo essa pergunta, está cada vez mais difícil fazer lobby. De novo, de maneira republicana, de maneira legítima e tudo mais, está cada vez mais difícil de fazer lobby, porque, de fato, eu não tenho nada para entregar para esse cara, a não ser a minha bela carinha e argumentos bons. E o cara não vai se convencer só com isso, né? Então, tá cada vez mais difícil. E aí eu já puxo um outro gancho, que foi uma coisa que eu até falei no áudio que eu mandei pra você, que o Congresso entrou numa vibe tortíssima, muito estranha na pandemia, que, novamente, existe um motivo de ser, e eu já vou explicar qual é esse motivo, de votar todo e qualquer projeto em regime de urgência. E aí eu já explico onde que isso se encaixa em tudo isso que eu tô falando. Primeiro, o que é regime de urgência? Regime de urgência é quando, assim, você tem um projeto de lei, esse projeto de lei precisa passar por 3 comissões e pelo plenário. Aí depois ele vai para o Senado, vai passar por 2 comissões e pelo plenário, e depois ele volta para a Câmara, e sabe? É um ping-pong que pode demorar anos. Essa coisa de, aprovar uma nova lei. Gente, isso demora anos. Numa situação normal, de temperatura e pressão, isso demora anos. Numa situação de Brasil,
pós-pandemia, essa situação se dá de que maneira? Eu apresento hoje um projeto de lei, esse projeto de lei sequer é despachado, ou seja, o caminho de tramitação dele sequer é definido, algum corno vai lá e apresenta um requerimento de regime de urgência, esse requerimento é aprovado em plenário e no dia seguinte esse projeto é posto para ser votado em plenário sem ter designação de relator, ou seja, quem vai ser o parlamentar que vai escrever o relatório daquele projeto de lei, sem ter texto, e isso tem se tornado cada vez mais comum. Você joga um projeto de lei para ser votado em plenário, ou seja, na última cúpula da Câmara dos Deputados ou do Senado, e esse projeto de lei não tem texto para ser votado. Não existe nada com que a gente possa trabalhar. E aí, isso tem 2 problemas. O primeiro problema é o meu problema como lobista, porque como é que eu vou trabalhar em cima de um projeto de lei que não tem texto de relatório? A gente só vai saber o que vai ser votado ali na hora, literalmente na hora. O presidente senta na mesa, na cadeira da mesa diretora, abre a sessão e coloca o projeto para jogo, e aí, a gente só vai saber o texto ali na hora. Às vezes esse texto não subiu sequer no sistema da Câmara dos Deputados, e a gente vai ter que pegar ali ele impresso na mão de alguém, tal qual os incas e os astecas faziam em tempos de outrora. Isso, pra gente que é lobista, além de ser absurdo e extremamente desrespeitoso, e desrespeitoso não só com a gente, mas com o cidadão também, porque, né, em última análise é ele que vai se fuder com esse projeto de lei, isso é altamente antidemocrático. Assim, olha, eu não tenho palavras na língua portuguesa para expressar o quanto isso é absolutamente antidemocrático. Então, novamente, acho que a gente tem camadas de problemas, e essas camadas elas vão se acumulando, e eu nem sei mais qual camada que está em cima de qual, mas é fato que essa coisa, por exemplo, da gente ficar votando o projeto de lei em regime de urgência, isso não pode ser banalizado, isso não deveria ter sido banalizado. Agora esse outro barco que também já zarpou, eu tô chorando aqui porque eu vim para chorar também, mas assim, não tem nada que a gente possa fazer para pegar isso, mas é muito importante de dizer isso, assim, especialmente para uma pessoa que não está inserido dentro da política e talvez não entenda direito como que funciona isso. Às vezes a gente acha muito legal, né, do tipo assim, um projeto de lei que eu gostaria que fosse aprovado, foi aprovado em regime de urgência, ai que legal, foi aprovado em tempo recorde. Eu garanto para você que se você pegar para ler esse projeto, ele vai ser ou inconstitucional, ou ele vai ter falhas jurídicas gravíssimas, que vai impedir total ou parcialmente a implementação dessa lei no futuro. Mas aí é muito bom, né, porque aí olha lá, o parlamentar, o Joãozinho, aprovou o projeto, aí ele vai para rede social, ele faz live, ele fala, olha gente, aprovei aqui um projeto que vai beneficiar a população, piriri, faz aquele show todo. Talvez esse projeto de lei até garanta a reeleição desse cidadão, ou garanta a reeleição de um governo, por exemplo, mas isso é ruim. Isso é ruim, porque significa que, no limite, a gente não respeitou a participação popular. Porque quando a gente fala, por exemplo, de lobby, uma das coisas que a gente bate muito na tecla eu como lobista, eu não só quero, como eu faço questão de participar de audiência pública, por exemplo. Porque o momento em que eu vou ser ouvida por um grupo maior de parlamentares é quando eles estão todos ali, sentados, a câmera da TV Câmara está ligada na minha cara, e eu tenho a chance de publicamente defender a minha pauta. E isso é importante até em nível de transparência, para ninguém dizer depois, eu não sei o que a lobista Beatriz Falcão defende. E você sabe sim, você pode pegar vídeo meu participando de audiência pública na Câmara dos Deputados, você sabe exatamente o que eu estou defendendo. Então, assim, isso é muito importante para todos os lobistas, para todas a sociedade civil também, porque participa também professor, participa a galera de pesquisa, participa cientista, participa prefeito, participa todo mundo que quiser participar de audiência pública. Esse momento de escuta, ele é fundamental para que a gente tenha projetos de lei que façam sentido para a população. Aí a gente está matando isso, a gente está matando essa parte em que os projetos de lei tramitam nas comissões, a gente está matando esse ambiente de discussão desse projeto de lei, e a gente joga tudo para plenário, a gente joga literalmente para a galera, e aí se for aprovado, a gente vai saber depois o que tinha escrito nesse texto. O jornalista adora falar isso, né? Tal projeto de lei foi votado na calada da noite. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, não pode ser votado na calada da noite, não pode ser votado de madrugada, a população precisa ter consciência do que está acontecendo. Mas eu não vou parar para assistir a TV Câmara às 6 horas da tarde ou às 4 horas da tarde, você também não vai às 3 horas da manhã, né, meu querido? Então, assim, vamos trabalhar aqui com razoabilidade, isso não é razoável, isso não é democrático, isso é um absurdo. Então, assim,
esse é outro problema também que a gente tem enfrentado em termos de relações governamentais, que afeta não só a nossa profissão, de modo geral, mas eu acho que afeta ao público como um todo, porque aí é isso que o Divan falou. O corno vai lá, aprova um troço que é flagrantemente inconstitucional só para dizer que aprovou, esse troço vai bater na porta do Supremo no dia seguinte, e aí, quando for, o Supremo vai derrubar aquele negócio, aí o cabra vai falar, ai, tá vendo o Supremo? Ai, é a ditadura do Supremo Tribunal Federal. Ai, meu amigo, você sabia que essa porra tava mais que isso, você sabia que essa porra era inconstitucional. Aprovasse por quê? Foi só pra fazer marmotagem, né? Então, novamente, mais uma camada aí dessa grande loucura chamada Brasil, a gente tá numa vertente de aprovar qualquer coisa a troco de nada. A gente tá, de novo, a gente não tá pensando em política pública para a população, a gente só tá aprovando um monte de texto que não diz nada e que não serve para ninguém. Só para complementar, né, eu queria falar uma coisa, Felipe. Eu estou estudando aí nos últimos tempos projetos de lei, esses que têm a ver com questões que vão parar na seara criminal como novas condutas criminalizadas em termos de violência contra a mulher, né? Maiormente o feminicídio, né, que desde 2024 é um crime autônomo, e agora o projeto de lei esse da misoginia. Eu estou fazendo um estudo, pretendo publicar em breve, né? Isso daí tem a ver com os projetos, a forma como a questão de gênero aparecia nos projetos e como é que ela vai parar na lei. E é interessante falar uma coisa, quando a Beatriz diz assim, o lobby e tal, não sei o quê, gente, não é simplesmente assim, ó, tá, então, o que ela faz da vida? Ela é a que leva o whisky Macallan para a reunião, aquela tal, né? Não. Né? A gente, por exemplo, pega essa questão da misoginia, ou pega a questão do feminicídio. Você vai ler nos projetos, nas emendas, nas propostas substitutivas, na relatório da Comissão de Direitos Humanos, relatório da CCJ e tudo mais. Eu vou dizer uma coisa aqui que vai ser meio irônica, né? Mas enfim, você vai ler, inclusive, relatórios e manifestações muito boas de pessoas que você não imagina. Assim, o relatório, por exemplo, da Comissão de Direitos Humanos, assinado pela senadora Damares, no que diz respeito ao projeto de lei para o feminicídio, ele é bastante aceitável. E se eu falar aquilo lá que está lá, vocês provavelmente vão dizer, concordo. Pois é, só que não sou eu, é a Damares, ou o gabinete dela, whatever, né? E aí, claro, tem gente que vem com proposta para misoginia e para feminicídio naquela pegada de século XVII, assim, né? O sexo frágil tem que ser protegido, tal. Assim como tem gente que fala de desigualdade de gênero, e não é só a galera de esquerda, pelo contrário, tem muita galera de centro, direita e tudo mais. Então, falar lobby muitas vezes é você pegar uma pauta e você conseguir fazer essa articulação entre um oposto e o outro, porque em algum momento eles querem alguma coisa parecida ou a mesma coisa em algum das arestas ali, a gente apara algumas outras, e realmente é isso que me parece dificultado hoje em dia, né? Porque salvo algumas pautas que acabam virando mico, né? Você votar contra, a gente teve várias desistências aí no que diz respeito a questões tributárias e tudo mais, por exemplo, a gente começa a perceber que está muito complicado mesmo, né? Está complicado pegar e dizer assim, cara, nesse lance aqui que eu preciso, você está concordando inclusive com a outra base lá, caberia de vocês conversarem, caberia da gente pensar assim, está enrolado mesmo. Felipe Abal, a situação é a seguinte, né? A gente tem que torcer, mais uma vez, pelo menos pior, né, em termos de conjuntura, é o realismo capitalista aí que nos assombra. Olha a assombrologia aí, não, tô brincando, senão o Gonzo me mata. Não, mas é que eu ia ir exatamente por essa direção, Divan, por causa que... É claro que a Beatriz está de saco cheio disso, mas assim, né, Beatriz, quando a gente ouve falar sobre lobby, é lobby das big techs, é lobby dos planos de saúde, né, é lobby de... É um monte de gente ruim que tá fazendo lobby. O lobby, inclusive, né? Com você. Né? Sabe? Então, é um monte de coisa assim, só que o que tu toca ali, que eu acho que é muito caro pra gente, é a questão da democracia. Sabe? Porque assim, é um papo velho, é um papo antigo, eu sei que tá todo mundo de saco cheio, mas aquele negócio de que democracia não se faz de 2 em 2 anos quando você pega e vai votar. Hoje em dia, a democracia parece também todo negócio de quem você segue, curte, comenta em rede social, ou aquele maldito, pelo amor de Deus, aquele abaixo-assinado, sabe? Contra Nicolas Ferreira, não sei o quê. Meu amigo, pelo amor de Deus, não, né?
Mas assim, ó, existem meios de se fazer uma participação, existem meios de fazer esse tipo de coisa, né? Então, assim, ó, tá tão quebrada essa ideia dessa democracia liberal que a gente finge que acredita, né? É o conceito da ideologia do Zizek, né? A gente não acredita mais em democracia, mas de 2 anos a gente vai, suspende toda a descrença, vota igual, achando que alguma coisa pode ser feita diferente. E ao mesmo tempo, então, tem grupos, é claro que sim, eu conheço mais gente que faz esse tipo de coisa, Bea, que é de representar grupos e de alguém tem que fazer esse negócio. De pegar e bater na porta mesmo, né? Agora, o Rick Azevedo estava vendo que estava fazendo um negócio que é muito mais comum nos Estados Unidos, por exemplo. Ele disse, ó, tá aqui uma lista de telefones e de e-mails dos deputados. Dá uma ligada pro teu deputado. Manda um e-mail pro teu deputado. Esse cara tem que te responder, porra. E não é fazendo videozinho na rede social. Ele tem que prestar contas. É isso que ele tá fazendo lá. E muitas vezes, gente, não vamos esquecer, né? É gente do nosso lado que não tá votando como a gente quer. Porque, vamos só pegar um exemplo aqui, que é um negócio que eu falei em rede social também, bem feito no negócio do Messias, porque quando foi os indicados pelo Bolsonaro, teve 4, 5 gato pingado que votaram contra. Tinha que ter votado, mas não ia ter barrado eles. Foda-se! Tinha que ter todo senador de oposição ao Bolsonaro na época votado contra. Como é que aceita? Mas é que o jogo é que a gente aceita porque depois... Toma no seu cu agora. Aguenta. Sabe? Por que a gente não liga lá pro deputado e diz o seguinte, aquele ministro da STF lá, o André Mendonça, eu não quero. Eu não quero. Então a gente não participa, mas depois é assim, ó, berrar na rede social, né? Não, mas eu fui lá e fiz um comentário maroto na foto do cara. Dane-se, meu velho. O assessor de imprensa dele é que viu, o cara não tá nem aí. Sabe? Então, assim, ó, tem muita gente, tem muito grupo, Bia, que não tem poder financeiro, organização, para ter um lobista profissional para fazer isso aí. O que dá para fazer? Como é que a gente consegue utilizar as poucas ferramentas de democracia que ainda se sustentam? Ainda mais falando de legislativo, né? Sim. Não, você está certíssima, Bal. Dentro da própria categoria mesmo de lobistas, a gente tem algumas discussões que eu sempre bato muito nessa tecla, porque é uma tecla que tá errada, a gente bate errado, que é tipo assim, não, o lobby ele é democrático, qualquer pessoa pode fazer lobby. É verdade? Em teoria, sim. Qualquer pessoa consegue fazer lobby? Não. Isso não. Não tenho como florear aqui, ser corporativista e falar, não, gente, todo mundo pode chegar lá e fazer lobby. Novamente, na teoria, todo mundo. Se vocês dois quiserem sair agora do Rio Grande do Sul e vir aqui para Brasília e bater na porta, vocês vão conseguir entrar. Vocês vão ter o mesmo poder de influência que um grupo altamente organizado? Que uma empresa que tem uma equipe de 20, 30 lobistas? Óbvio que não. Então, a graça e a miséria da democracia é justamente essa. Poder você pode. Conseguir é outro papo. E novamente, tá? Já tá muito difícil pra gente que trabalha em empresas que tem equipe, que tem uma organização absurda, que tem gente pra estar lá 24 horas por dia dentro do Congresso Nacional e tudo mais. Pra gente já tá muito difícil, imagina pra sociedade civil. Mas é fato que, assim, 2 coisas nisso que você falou que eu acho que são ganchos importantes. A primeira é, se você não tem condição de você ter sociedade civil, de ter um lobista próprio para chamar de seu, você precisa que os seus parlamentares, as pessoas em quem você votou, sejam esses lobistas. Você precisa que estes parlamentares defendam as pautas que você achou razoável na hora de eleger esse cidadão. E aí, eu, novamente, não vou citar nomes, porque meu jurídico está aqui neste podcast e eu não sou maluca, mas, falando muito sincera com vocês, tá? Assim, olha, eu não tenho motivo para falar um trem desses, eu não tô ganhando nada com isso. Mas tem muito parlamentar que a gente votou porque viralizou em rede social, lacrando, falando coisa que a gente queria ouvir, que eu nunca vi pisar no Congresso Nacional. Tem parlamentar de esquerda
que eu não vou citar nomes novamente, mas que todo mundo votou, todo mundo de outros estados, inclusive, fez campanha para o cidadão. O Cabra foi um dos mais votados da história da Câmara dos Deputados, e eu vi 2 vezes na Câmara dos Deputados. 2. Ah, mas estava fazendo o quê? Nada, estava andando. Estava andando de um corredor para o outro uma vez, e na outra eu vi na chapelaria, entrando na Câmara dos Deputados. 2 vezes. Eu nunca vi em comissão. Eu nunca vi debatendo um projeto de lei. Eu nunca vi o cidadão dentro da Comissão de Direitos Humanos. Eu nunca vi dentro da Comissão de Constituição e Justiça debatendo um projeto. Então, assim, eu super entendo, Arbal, e eu tô contigo, tá? Eu tô 100% contigo. Eu super entendo a sua crítica de, tipo assim, de quando a gente fala de lobista, a gente tá pensando ali numa galera que é malvada, que é capitalista e tudo mais. E, de novo, eu tô contigo. Eu trabalho, inclusive, para essa galera em grande medida. Mas, em compensação, quando a gente está falando de ter alguém para travar, porque, de novo, eu estou no meu direito de pedir e você está no seu direito de me negar. E quando a gente está falando de político eleito por voto popular, cadê esse cara? Onde que ele está? Por que ele não está em Brasília? Aí faz live lá, tá não sei aonde, eu tô aqui na comunidade. Velho, que legal que você tá na comunidade, mas tu tem que estar em Brasília. Tu tem que estar votando projeto em Brasília, você não é pago para estar em comunidade, você é pago para estar votando lei em Brasília. Ai, nossa, é pesado mesmo, mas é o seu voto, é o teu dinheiro público que está sendo gasto nisso. Então, eu sinto que, assim, a gente tem maneiras de fazer uma organização política melhor, a gente tem maneiras de, por exemplo, financiar ONGs que façam lobby pelas pautas que a gente quer, aí nesse caso a gente usa outro nome, a gente usa advocacy, né, que é um nome mais soft, assim, mas é tudo a mesma coisa, tá? A gente tem maneiras de financiar ONGs para fazer advocacy, para cuidar de pautas sociais que a gente acredita, que a gente defende, claro que tem, claro que pode. Inclusive, vocês querem conselho, pega uma ONG, coloca dinheiro privado nessa ONG, porque alguém precisa pagar essa conta, não adianta só um ficar doando R$5, o outro ficar doando 10, não. Tem que ter empresa privada, sim, por trás, financiando esse negócio, senão não vai ter dinheiro para fazer porra nenhuma. Coloca uma instituição privada para financiar isso, para pelo menos ajudar a financiar isso, suportar esse custo, contrata um ex-parlamentar para ser lobista. Dei aqui a dica, consultoria gratuita pra galera. Custa caro? Custa caro. Custa muito caro mesmo, mas é por isso que, né, precisa ter dinheiro grande também para fazer essas coisas. Em não havendo essa possibilidade, porque, óbvio, falar é muito fácil, né, como se fosse a coisa mais simples do mundo, você abre uma ONG, coloca uma empresa privada para patrocinar isso e chama um ex-parlamentar, é óbvio, né, e falar é muito fácil. Não havendo essa possibilidade, cara, eu sinto que do nosso lado, e aí me colocando nesse lado, apesar de eu jogar meus pezinhos várias vezes para todos os lados possíveis, porque me cansa muito ser desse lado também, mas do nosso lado a gente cobra muito pouco. A gente cobra muito pouco a conduta desses parlamentares, a gente cobra muito pouco a coerência desses parlamentares. E aí não à toa que o Centrão é do tamanho que é. Por quê? Porque você tem o Cabra o dia inteiro fazendo live em comissão, fazendo live no plenário, falando com o eleitor, respondendo pergunta. O cara é ativo, o cara todo final de semana volta para a base, conversa com as pessoas na base, volta para Brasília e traz as reclamações da base, faz articulação com Deus e o mundo. Aí quando a gente vai falar de parlamentar de esquerda, o cara é um puritano que, eu não me envolvo, eu não faço articulação com gente de direita. Então você vai articular com quem? Você vai aprovar lei como? Sério, me explica, como que você vai aprovar essa lei? Porque se você tiver essa fórmula e você está guardando ela para você precisa até patentear, porque vai ganhar dinheiro com esse segredo aí. Você não tem como aprovar leis, aprovar política pública se você não articular. E aí eu uso um caso de uma pessoa que vocês inclusive já entrevistaram, que na minha opinião é um dos maiores parlamentares que já passou pelo Congresso Nacional, que é o Marcelo Freixo. O Marcelo Freixo, ele fez muita articulação com outros partidos, com outros parlamentares. O Marcelo Freixo, ele estava dia e noite e madrugada socado dentro do Congresso Nacional. E quando eu ia conversar com as pessoas, eu via as pessoas falando muito mal do Freixo. As pessoas falavam, não, porque ele está conversando com direita. É óbvio que ele está conversando com direita, gente, o que você espera? É muito melhor do que o Joãozinho, que eu me recuso a citar o nome, que pisou 2 vezes em Brasília e não aprovou porra nenhuma. Não aprovou um projeto de lei. Nada, zero. E perceba a sutileza, tá? Eu não tô falando de apresentar projeto de lei, eu tô falando de aprovar. De transformar este projeto em uma lei efetiva, sair do Congresso e ir para o Diário Oficial da União.
Não aprovou nada. Ah, não, mas é difícil. Claro que é difícil. Mas tu elegeu esse parlamentar foi para ir trabalhar, não é para ir pro parque de diversão. Se fosse fácil, qualquer imbecil fazia. É difícil mesmo. É por isso que eu bato muito nessa tecla, gente, que assim, quando você vai votar, você precisa identificar naquela pessoa um talento para política. Você precisa ver isso na cara dela, isso precisa estar explícito, ela precisa ser uma pessoa política, precisa ser um animal político. Porque se você pega, por exemplo, um Zé Bosta, que fala meia dúzia de coisas que você quer ouvir, mas nunca na vida aprovou nada, não aprovou uma ata do condomínio, aí, bom, velho, eu tenho péssimas notícias. Esse cara não vai ser um bom parlamentar. E é nessa hora a gente precisa de gente pragmática, e esse é um ponto também da ciência política, ou da realpolitik que a galera detesta, né, que é o pragmatismo. Tem que ser pragmático, porque se você for ideológico 100% do tempo, você nunca vai aprovar, especialmente numa composição de Congresso Nacional, que é majoritariamente a direita, né? Você nunca vai aprovar uma pauta de esquerda se você não for pragmático. Você tem que ser pragmático, você tem que negociar com direita, você tem que ceder, você tem que articular, você tem que negociar. Como são feitas as salsichas. É feio mesmo, é assim mesmo, é conversando. E aí, numa hora dessa, você pegar a Damares, por exemplo, bicho, assim, com todas as críticas que fizeram a ela tá lá, ela tá conversando com os parlamentares, ela tá negociando, a equipe dela é uma equipe excelente. A equipe da Damares é uma equipe excelente, tá? By the way. E aí? Ela tá lá. E assim, ela tá tratando sobre misoginia. E quem mais que tá tratando de misoginia? Questões. Gabriel Divan, tu que votaria na Damares, o que tem a dizer? Claro, eu votaria. Mas eu volto a dizer, né? O relatório da comissão da CDH, no que diz respeito ao feminicídio, se eu falo aqui, né, aleatoriamente, assim, eu acho que isso e aquilo, as pessoas vão dizer, boa, pois é. Isso aparece num relatório da Damares, né? Aparece, cara, a gente tem que dar uma lida lá nas coisas, porque outra coisa, a comissão parlamentar mista, né, da violência contra a mulher, que da onde acabou saindo o projeto 292, que, né, posteriormente, digamos assim, colocou o feminicídio no radar com autonomia, que antes era uma qualificadora do homicídio, antes de ser um crime ele mesmo, é uma comissão formada por gente, assim, de partidos que tu vai dizer, não, nunca, isso aqui não, cara, muita gente ali, e muita gente trabalhando, inclusive falando coisas mais interessantes no projeto e nas reuniões parlamentares do que na própria lei, né, como ela foi parar, né, no nosso Código Penal, falando de gênero, falando de uma série de questões, situando a questão da desigualdade estrutural, do machismo, do patriarcado. Olha, coisa bem interessante. Mas, cara, é justamente isso, né? É justamente isso. A gente chega num ponto em que nós temos que, de certa maneira, dar uma carta, né, dar um elogio para algumas pessoas que estão fazendo o que é para ser feito. É. Mas a pessoa vai articular 1 milímetro aqui de uma coisa que vai estar certa, estilo relógio estragado, e vai trabalhar o resto da vida inteira para fuder com o país. Não, eu concordo. Em relação a essa senhora, eu concordo, inclusive. Agora, é preferível a gente estar tentando articular e tentando, às vezes, tampar o nariz e fazer algumas coisas, ou é preferível a gente sequer aparecer lá, né, e ficar gravando vídeo para rede social, coisa parecida. Porque, inclusive, um dos que foram citados aqui no programa, um dos imbecis aí, olha, ele grava muito vídeo para rede social, mas ele está lá também fazendo a sua presepada, e ele está lá fazendo a sua reuniãozinha, e ele está lá fazendo o seu discursinho, e ele está lá votando, né? E ele está lá, inclusive, enchendo o saco das pessoas para retroalimentar a encheção de saco para, por exemplo, a gente negar em 130 anos, pela segunda vez, um nome para o STF. Aí depois aparece um outro babaca lá dançando, né? Tipo quadrilha de salão, né, no corredor, né, por causa que votaram contra lá a aprovação do nome do Jorge Messias, e a gente fica puto da cara. É exatamente isso, cara, exatamente isso. Quer dizer, os caras vão lá e votam. O cara ia ver naquele dia do Messias, tava cheio de hashtag levantada nas mais variadas redes ali, ó, votou a favor do Messias, não é meu candidato, ou coisa parecida. Essa pressão, amigo, ajuda muito mais do que o famigerado abaixo-assinado, né, ou... Desculpe, gente, eu sei que eu vou ofender algumas pessoas aqui, que inclusive ouvem vira-casacas, mas ajuda mais, inclusive, que aquela coisa assim, ó, galera, tá ganhando a lei que nós temos que comer merda de cachorro, vamos lá votar não na enquete, não sei quem, cara. Se isso aí adiantasse alguma coisa, né, a gente já tá muito melhor em termos de opções legislativas. Enfim, muita coisa foi falada, hein?
Muita coisa, minha gente. Será que a gente dá um refresco para quem está nos ouvindo agora ou não? Essa é a pergunta. Hora dos refrescos. Enfim, os refrescos. Bom, a gente vai interromper a conversa por aqui, porque nós não vamos resumir esse panorama, senhora Beatriz Falcão, que não a da novela, né? Igualmente riquíssima e poderosa, né? Mas a gente vai ter que voltar a conversar. Infelizmente, né? Esse é o prognóstico aí. E em qualquer momento você retorna ao Vira Casacas aqui para continuar falando dessa desgraceira toda, porque eu acho que já tá bom de aulas, Felipe. Aulas, né? Eu acho que dá para chamar, botar na categoria aulas, né? Na prateleira aulas. Aulas, total. Enfim, mas o programa não acabou. O programa não acabou porque agora é a hora das dicas culturais. Sim, a hora em que a gente tenta tirar você desse redemoinho, desse furacão, ou não, ou a gente indica coisas que atolam você, né, nos temas desgraçados que a gente trabalha aqui. Os membros da casa costumam falar primeiro, a convidada e convidados outros falam depois, justamente para ir polindo algumas dicas, para ir ilustrando, para ir inventando na hora algumas delas, mas eu já vou deixar um desafio. Aliás, eu gostei da moda do desafio, viu? Eu vou sempre deixar alguma coisa aí para tentar encalacrar a pessoa que está aqui. Entre as dicas culturais que Beatriz Falcão vai nos dar, eu quero que ela nos convença, né, sobre qual é o melhor filme da saga Crepúsculo. Felipe Abal, comece você. Dicas culturais. Falando em filme bom, já que a gente tá falando de Crepúsculo, eu assisti um filme muito bom esse final de semana, o último, cara, que eu já tinha ouvido muita gente falar dele, assim, e tava na minha lista e finalmente foi aquele momento, vamos assistir. Porque o nome já é muito bom, né, cara, que é O Cozinheiro, o Ladrão, Sua Mulher e o Amante. Então, assim, ó, se por esse título você não se interessou, eu não sei o que pode ser mais. Ele é com a fabulosa Helen Mirren, é um filme de 1989, né? Então, como sempre, coisa boa é mais antiga, né? Ultimamente, sim, eu assisti aquele O Drama lá com o Robert Pattinson e coisa, é uma porcaria, cara. A 24-ização do mundo, assim, cara, que merda, assim. Daí, então, para limpar o meu palato, eu fui assistir O Cozinheiro, o Ladrão, Sua Mulher e o Amante. E ele é um filme que me lembrou de duas coisas, cara. Ele é um filme meio peça de teatro, assim, então tem aquele lance meio Dogville, assim, de ser, negócio da câmera mais andando sobre trilhos e coisa assim, plano sequência. E também ele me lembrou muito o Laranja Mecânica, por causa da estética dele, que é diferente, tu não sabe direito que época que tá se tratando, porque todas as roupas, todas as coisas, tu nota que foram feitas mesmo, sob medida para o filme. Agora eu não vou me lembrar, eu acho que é o Givenchy que fez todas as roupas pro filme, então assim, ele é muito bonito esteticamente, ele é muito interessante a premissa dele. Tu vai demorar 30 minutos para se acostumar, porque não é exatamente aquele formato de filme que as pessoas estão acostumadas. Depois dos 30 minutos, aquilo te prende totalmente, assim, recomendo bastante, assim, limpe seu palato dessas coisas, que é o mesmo, do mesmo, e assista alguma coisinha diferente, tá? Essa é a minha dica, Gabriel Divan. Sabe sobre o que ele fala? Sobre o quê? Sobre o cozinheiro, o ladrão, sua mulher e o amante. Isso aí. Exato. Né? Olha, é interessante, né? Surpreendente, né? Surpreendente. Nós não combinamos aqui, tá? Nós não combinamos, porque a minha dica é The Drama. Toma! Né? Cara, eu gostei do filme. É ruim, é ruim. Não é ruim. Eu vou dizer por quê. Porque a gente já viu 632,14 filmes em que o casalzinho chega na véspera da cerimônia e criam-se dúvidas, polêmicas, confusão. Alguém dá um discurso meio bêbado, meio constrangedor. A gente já viu esse filme 480 vezes agora. Com a premissa, né, do que acontece no drama e com, principalmente, a edição e a montagem desse aí, a gente não viu ainda, né? Não viu. Eu gosto muito, sabe de quem? Da Zendaya, já falei várias vezes aqui no Vira Casaca. Eu gosto muito, sabe de quem? Robert Pattinson. Ele mesmo. Eu gosto muito dele. Acho um cara muito massa. Gosto dele trabalhando. E eu achei muito legal o filme. E outra, né? É um filme de casalzinho que briga e tem uma questãozinha que pode atrapalhar a cerimônia e uma das madrinhas fica bêbada e dá um discurso constrangedor. Sim, é mais um filme desse. Agora, com a premissa a partir da qual acontece a briguinha, o drama, né?
a gente ainda não tinha visto. E eu não vou falar o que é, obviamente, né? Vai estragar a eventual surpresa, mas a questão é, tem coisas, Felipe Abal, que elas vão entrando, né, na nossa vida e elas vão virando assunto, né? A gente viu, por exemplo, o Eddington, aquele, se passa na pandemia e o mote da primeira parte do filme é distanciamento social e máscaras, né? Essa coisa aí que tem a ver com o The Drama, né, é uma coisa que infelizmente vai começar a entrar e já entrou várias vezes em vários sentidos, mas nesse sentido aqui que a gente está vendo agora, né, eu me arrisco a dizer que não, eu achei original, né, e eu gostei. Então assim, se você quiser olhar o cozinheiro, a mulher, o ladrão, o carteiro e o poeta, se você quiser olhar o drama, né, você não precisa escolher, o bom é isso, você pode ver tudo, e tudo sabe aonde? Na coisinha, você não precisa pagar por nenhum, então se você se sentiu ultrajado e quer o dinheiro de volta, você não precisa, né, e está livre aí, Vira Casacas é um podcast democrático aqui. Beatriz Falcão. Só deixa eu fazer uma parte. Tu vai fazer a tréplica, O diretor não, gente, você tem que tirar a blusa e brigar, vamos, fica à vontade. O diretor do drama fez um filme que eu acho bem mais interessante do que ele, que é O Homem dos Sonhos, com o Nicolas Cage lá, que ele é o Carapanã, né, cara? Pois é, enquanto o Felipe Abal está falando, houve uma manifestação sinergética aqui, caiu um negócio da estante lá, o que prova que ele está carregado, tá? Ele está carregado, e é isso. Mas o Homem dos Sonhos eu não vi, mas o Carapanã, eu volta e meia vejo, né? Enfim, tá uma palhaçada isso aqui, ainda bem que a gente não disponibiliza o vídeo, né? E eu não vou contar, tem cenas lamentáveis acontecendo aqui. Mas agora sim, depois do à parte, né? Eu não vou fazer mais uma manifestação, né? Eu considerei que Felipe Abal não inovou, né? Ele só complementou, então não foi overruled. Beatriz Falcão, antes da sua dica, né? Qual é o melhor filme da saga Crepúsculo e por quê? Olha, primeiramente eu preciso dizer que a saga Crepúsculo foi vista pela ótica errada. Assista de novo, pense na saga Crepúsculo pela ótica de uma adolescente que tem pais disfuncionais. A mãe não sabe cozinhar o arroz, não sabe pagar conta, sobra tudo pra Bella. O pai, quando ela chega na casa do pai, não tem comida na geladeira, ela precisa fazer compras. Então, pensa na situação de que a Bella é uma adolescente cansada dessa dinâmica de ter pais disfuncionais e que aparece um cara, um vampiro, querendo chupar o sangue dela, ela fala, é nóis. Sim, muito melhor. Quer dizer, o primeiro que abre a porta do carro, né, leva. Então é isso? Exato, exatamente. Primeiro que diz, quero te chupar... Gente, juro, o pai da Bella não tinha comida na geladeira, mas ela chega na casa dos Cullen e eles são vampiros, eles não comem, e tinha comida pra ela, tinha um banquete pra ela. Isso na cabeça de uma adolescente totalmente totó das ideias, porra, Gi, eu iria, eu também, nossa, eu não tenho críticas à Bella, ela está correta, eu concordo com tudo que ela fez. Acho que ela perdeu uma grande oportunidade de fazer ali uma brincadeirinha entre ela, o Edward e o Jacob, acho que ela perdeu essa oportunidade. Mas, aí vai do gosto de cada um, infelizmente, né, tem gente que tem mau gosto mesmo, mas fica aí essa reflexão. Agora, o melhor filme da saga Crepúsculo é, sem dúvida nenhuma, o pior de todos, que é o Amanhecer Parte 2, que tem um plot twist escarpado que não há no livro, e portanto não vou dar spoiler, vou deixar aí pra vocês, né, quem quiser pra ver. É realmente muito inesperado, e o CG que usam na cara da filha da Bella e do Edward, que é a criança pequenininha, que é uma meia vampira, uma meia humana, assim, é ruim de você se contorcer. Então, é um entretenimento, é uma experiência antropológica, serve no mínimo para você gravar vídeos de uma pessoa que nunca viu e postar depois nas redes sociais. Inclusive, eu pretendo fazer isso com meu marido em breve, botar ele para assistir Crepúsculo. Meu marido é esse que tem mestrado em cinema, então assim, ele vai sentir uma vergonha, um constrangimento, uma coisa horrorosa, e eu quero muito ver a cara dele vendo Amanhecer Parte 2, especialmente a cara da menina da filha. Não, a bebê do Crepúsculo é um xingamento incrível, né? Parece o bebê do Crepúsculo. É terrível. Mas enfim, agora a dica que é a segunda, eu ia dizer a verdadeira, mas não, o Crepúsculo é dica também. Bom, quem quiser fica aí à vontade, né? Eu jamais diria isso como dica, mas fica à vontade. Eu posso dar 3 dicas? Mas é claro. Então pronto. A primeira dica de série, porque eu tenho o cérebro de um neném. Eu gosto de deixar o meu cérebro lisinho, tal qual o bumbum de um neném depois do Bepantol. Eu não gosto de drama, eu não gosto de filme que me deixa nervosa, eu não gosto de filme que me deixa ansiosa, eu não gosto de nada disso, então eu sou basic. No quesito cinema, sétima arte, eu sou basic, eu gosto de coisinha leve e tranquila. E eu fui assistir no cinema, já devem ter dado essa dica aqui com certeza, mas eu fui assistir no cinema Devoradores de Estrela, ou Project Hail Mary.
E é muito bom. Gente, juro, tá? É muito bom mesmo. Você dá uma choradinha, você ri, é gostosinho, te dá uma esperança na humanidade, te dá vontade de viver, coisinha gostosa de assistir. Eu gosto muito dessas coisas que me dão esperança, porque eu já tenho muito pouco, então eu preciso de uma esperança introjetada ali de uma maneira artificial, tal qual drogas, né? A pessoa não é feliz, precisa usar drogas para ser feliz, eu sou meio dessas. E aí, série, a gente tá pra ter a 4ª temporada de Ted Lasso, que também, mesma pegadinha, gostosinho, fé na humanidade, sem grandes dramas, você não precisa pensar muito. Nossa, é um quentinho no coração muito gostoso. Então, se você ainda não assistiu Ted Lasso, já tem 3 temporadas disponíveis, com a 4ª temporada vindo aí, então eu recomendo Ted Lasso. E de música, aí eu não sou basic, aí eu sou mais, eu venho de um lugar mais estranho, assim, eu sou metaleira, pra quem não sabe, a hashtag quem me conhece sabe, eu sou metaleira, e esse final de semana eu fui no show do Korn em São Paulo e do Spirit Box, teve outras 2 bandas também que eu não sou muito fã, mas Spirit Box é uma banda de metal liderada por uma mina, essa mina é a Courtney LaPlante, que além de ser uma baita de uma gostosa, Gabriel Divan há de concordar comigo, porque eu e ele temos o mesmo gosto para mulher, aparentemente, a Courtney, além de ser uma baita de uma gostosa, ela é incrível, a voz dela é perfeita e ela grita que nem um demônio. É maravilhoso, é uma experiência, assim, incrível ver aquela Mona gritando com você. Eu não sabia que eu precisava tanto de uma menina gritando comigo com roupas de couro até eu assistir o show do Spirit Box. Então fica a dica, Spirit Box. Korn também, pra quem não conhece, tá? Korn é do caralho, o show deles foi, tipo, top 3 shows de metal da minha vida. Os caras são muito, muito, muito pica, assim, o show deles é incrível. O Jonathan Davis canta como se ele tivesse ainda 20 anos, a voz dele tá impecável, em que pese ele tem usado droga pra caralho ao longo da vida, então a voz dele tá incrível, tá muito, muito, muito bonita, e o show como um todo é muito do caralho, mas Spirit Box, galera, ouça Spirit Box, é muito bom, é muito sensacional, e é isso. Primeira foto dessa mulher no imagens do Google aqui é ela com uma cara de braba e de óculos, tá pronto, já tá resolvido. Eu sabia que você ia gostar de Ivan, eu e você temos gostos muito parecidos no que se trata ao sexo feminino. Ai, ai, ai. Temos um vira-casacas, Felipe Abal? Temos um vira-casacas. Beatriz, Fist My Bump. Fist My Bump. Inteligência artificial. Se você está vendo isso aqui, avalie bem o filme O Drama. Então, é isso aí. Vira-casacas, lá, né? Bom, resta dizer que Beatriz Falcão, é tipo Homem-Aranha, né? Beatriz Falcão voltará em breve para comentar mais das merdas do Congresso Nacional. Ai. Yeah. Voltará em breve, com toda certeza. Muito obrigado, ficou muito bom. Um beijo enorme. E agora a gente vai para aquele momento que a gente manda outros beijos, né? A gente manda muitos beijos aqui, é uma promiscuidade. Que a gente manda vivas, salves para quem está nos ouvindo e retribui carinho. Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while. You could miss it. Gabriel Divan, delicinha de episódio. Primeiro que eu participo com a Beatriz, né, cara? Veja só, ela que já apareceu tanto. Daqui a pouco eu vou começar a dar razão pra ela aí, né? De que tu anda se esquivando aí, tem alguma rusga aí, tem alguma coisa. Eu não tava no Vira-Casacas na época. É verdade, não. Tô brincando. Mas é bom alimentar umas fofocas assim, né? Porque tem gente que ganha fama e dinheiro com isso. Talvez seja o nosso problema, Felipe. A gente não alimenta fofocas infundadas, a gente não gasta tempo e energia com merda. E talvez seja esse o nosso caminho pra gente finalmente, né, comprar aquela cobertura em Balneário Camboriú, aquele estúdio em Dubai. Isso. É o meu sonho, É exatamente isso que a gente quer, no fundo. Enfim. Felipe, vamos dar salves, vamos dar vivas aqui, e eu vou dar um viva que com certeza vai ser compartilhado com o senhor, porque eu vou mandar um abração para o nosso ex-aluno, o nosso colega professor, o nosso colega doutor em Direito. Estou falando do Vinícius Wilner Zambiasi. Sim. Que maravilha, hein? Ele que é professor da área jurídica, ele que tem aí uma caminhada em termos de pesquisa jurídica e lançou um livro que é tido como base a partir da sua
tese de doutorado, Pachamama e Justiça Penal, Caminhos para a Integração Jurídico-Penal da América do Sul, pela Tirán Loblanc, cara. Bom, nós estamos falando isso aqui, entre outras coisas, para recomendar o trabalho do Vinícius. Eu posso dizer que eu li inteiro, afinal de contas, né, eu fui avaliador dele, eu fui membro da banca, ele me fez esse convite, que muito me honrou, e agora estou eu aqui, Felipe Abel também está, né, com o livro em mãos, e você também pode estar aí. Então, quer um livro que fala sobre questão que vai dialogar direito penal com ecologia, com novas formas de viver, novas formas de estar no mundo, levando em conta saberes, práticas, conceitos e legislação e tudo que tem a ver com a América Latina, o Sul global e tudo mais, você encontra uma pesquisa bem plural, bem rica no livro do Vinícius. Então, fica esse abração aí pro nosso querido companheiro, que a gente fica chamando assim, o ex-aluno, não sei o que. Não, o cara já tá no outro patamar, né? Outro patamar. Colega. Aqui é ombro a ombro, cara, não tem conversa. Muito bom, tô aqui com o livro. Muito obrigado, Vinícius. Só fiquei feliz de receber, a gente sempre fica, né? Então, parabéns, cara. Eu tenho 2 salves aqui, Gabriel Divan. Um deles é pro Alan Sabino, que é nosso apoiador via Pix recorrente. E sabe o que ele disse? Ele disse que adora os Vivas. Então, nada mais justo que ganhar um Viva. Viva! Viva! Quem mandou pra nós uma mensaginha via aquele aplicativo maldito lá, mas tudo bem, quando vem carinho tudo tá certo, né? É o Bruno, comentou lá no nosso episódio do Caio Almendra, que o pessoal gostou bastante, dizendo o seguinte: eu amo vocês. Casem comigo, seus lindes tudes. Se vierem a Petrópolis, me procurem. Não sei se é pra casar ou se dá pra ser pra outra coisa, só pra tomar uma coisinha, tomar um café e tal. Tomar uma cerveja aí no Quitandinha. Né, de repente, olha aí, né? Né? Mandem beijos e lembranças para a Dodô e para o Nevinho, meus felines. Olha ali, ó, cara, grande felinos, Dodô e Nevinho. Salve, Dodô. Salve, Nevinho. Dodô? Osmar? Ai, Armandinho. Não, cara, salve todo mundo aí, né? Muito bacana ganhar essa energia positiva, esse carinho. Tu já esteve lá, né, no Museu Imperial, Petrópolis, aquela coisa? Não, lá? Eu nunca fui pra lá, cara. Pô, cara, é um negócio, né, complicado, né? É peso histórico. O que temos mais de salvos aí? Só isso aí, eu tinha esses 2. Então é hora de dar um salve geral aquele para você que está escutando o Vira Casacas, para você que nos apoia, para você que se casou ao som de um dos episódios do Vira Casacas. Bom dia para Caio Almendra e apreciadores. Bom dia para quem está com a gente aí. Muito obrigado mesmo. E não é demagogia, é sério, é pra vocês, é por vocês que a gente faz isso, né? Eu e o Felipe poderíamos, né, nos telefonar e ficar contando fofocas e novidades, né? Mas a gente decide fazer isso com convidadas incríveis, com um público maravilhoso, e é por isso que essa barca aqui, né, é um sucesso. Dito isso, olha, eu não sei, cara, eu acho que eu sou um homem inocente, não sei você. Um homem completamente normal, sem dúvidas. Pois é. Até semana que vem. Tchau. Tchau. What is normal, man? What do you mean, normal man? Just innocent, man.